Muito bem-vindos, pessoal. Boa tarde, boa terça-feira. Espero que esteja a ter um dia perfeito. Portanto, hoje, como já sabem, é um dia especial. Temos dois convidados ilustres aqui connosco para termos uma conversa que é a primeira vez que estamos aqui no canal sobre a parte psicológica, psicóloga no trading. Portanto, temos connosco a Luciana, que é realmente essa é a especialidade dela, ajuda traders a terem sucesso nos mercados financeiros. E depois temos também o Bruno. O Bruno, possivelmente, vocês já conhecem, devem ter visto a entrevista que tivemos com o Bruno. Foi a primeira, na realidade, entrevista de sucesso com um trader de Fivers. E depois o Bruno também já se juntou aqui a nós uma vez no live stream para desenvolver um bocadinho mais ainda da sua estratégia. Portanto, muito obrigado pela disponibilidade que vocês têm a estar aqui connosco hoje, Luciana e Bruno. Como é que está a correr o vosso dia? Como é que estão hoje? Bem-vindos. Tudo bem por aqui. Obrigada, Pedro. Obrigada pelo convite e obrigada por esse momento que eu acho que vai ser rico para nós. Pedrão, obrigado mais uma vez pelo convite. É um prazer estar aqui falando com vocês aqui, para o pessoal do Brasil, de Portugal e do mundo inteiro, né? Aquele que tem a língua portuguesa aí. Obrigado mais uma vez pelo convite. Pronto, obrigado. Então, pessoal, primeiro de tudo, estamos aqui a ver já pessoal aqui a desejar também boa tarde a toda a gente, portanto, muito bem-vindo, ok? Primeiro de tudo, não se esqueçam de ter like no vídeo, se isto realmente é algo que vocês gostam, que nós continuemos a oferecer este tipo de ilustres convidados no futuro no canal. Portanto, partilhem com outras pessoas também, metam um like, é para nós sabermos realmente que vocês gostam deste tipo de sessões e que é para podermos continuar a trazer mais pessoas também no futuro aqui ao canal. Portanto, subscrevam, como já sabem também, hoje vamos oferecer 3 contas, vamos pelo menos oferecer 3 contas de 10k high stakes durante o stream. Muito provavelmente será mais perto do final, mas aquilo que eu gostaria realmente que vocês fizessem é que partilhassem connosco as perguntas, ok? É uma oportunidade única, temos aqui uma psicóloga realmente e como vocês sabem, a parte psicológica e mindset é muito importante, esse é um dos desafios que normalmente vocês partilham connosco nos comentários. Uma das dificuldades que vocês dizem que estão a atravessar é focado na parte mental, portanto façam as perguntas nos comentários e nós vamos estar aqui com certeza a responder às vossas perguntas. Luciano, eu sei que tu realmente não fazes trading, acompanhas e realmente ajudas muitos traders a terem sucesso, mas do lado do Bruno, nós sabemos que o Bruno realmente é de facto aqui um sniper e portanto, Bruno, como é que abriste alguma trade hoje ou não? Conta-nos bem então como é que correu o teu dia hoje, antes de passarmos aqui para a parte mental. Pedrão, se eu te contar uma operação que eu fiz hoje, acho que vai começar já gerando a polêmica. Eu não sei se é polêmica, não, mas eu já vou jogar uma pergunta para a doutora aqui, Luciana, que inclusive é minha psicóloga pessoal, de trader, né? Específica nisso, a gente trabalha juntos. Pedro, eu fiz uma operação que iniciou ontem na sessão da Ásia e terminou hoje. Deve ter coisa de 40 minutos. E essa operação que vocês estão vendo aí, ó, foi puramente no feeling. Ah, me fala o racional. Racional feeling. Então, assim, Luciana, já aproveita e responde para mim, para essa turma aí. Existe operação no feeling? Você acha que quando o trader já está ali acostumado com o movimento do mercado, conhece o ativo que ele está operando, ele consegue fazer uma operação só de ver o preço movimentando? É possível? É possível, mas aí a gente tem que separar, né? Quem pode ou quem não pode fazer isso, né, Bruno? Porque precisa de muito conhecimento. Então, qual que é o nível que você está? Os traders mais experientes, eles têm algo que não dá para ensinar, para compartilhar. Dentro da minha área, tem um autor que fala assim que a gente precisa saber todas as teorias para poder esquecê-la quando você está na frente de um paciente. Então, para você poder esquecer de algo, isso precisa estar muito internalizado, né? Igual quando a gente está aprendendo a dirigir. Então, você não fica lembrando o que você tem que fazer, porque você já sabe, aquilo ali já está no seu, na sua competência inconsciente. Então, você já é, né, um trader já experiente e tem esse feeling, mas esse feeling não é dentro daquela ideia de uma intuição, de saber mais ou menos alguma coisa. É de alguém que já viu tanto um gráfico que consegue reconhecer aquilo ali só de olhar, só de bater o olho. Então, precisa de muita experiência para ter feeling. Não existe feeling de alguém que acabou de aprender. Ah, eu acho que eu vou nisso daqui. Isso daí é achismo mesmo, né? Não é uma questão de feeling, de entendimento, de consciência, de aprendizado. Não é uma competência. Mas depois de muita experiência, isso é uma competência. Eu te pergunto, isso aí está dentro daquele esquema que todo mundo fala das 10 mil horas, né? A gente pode falar que é isso, que eu já tenho certamente eu tenho mais de 10 mil horas na frente da tela, pelo menos de estudos, etc.
Então, isso vem com a prática, né? Vem com a Uhum. de tela mesmo, né? Sim, é o tempo de tela. E isso você pode tentar comprar onde for, numa mentoria, num estudo e tudo mais. Isso não se passa assim. É muito tempo de tela para você já saber como é que funciona. Qualquer um consegue entender isso, gente. Cada um aí na sua especificidade, na sua profissão, naquilo que faz, tem algumas coisas que vocês conseguem perceber que você fala, não consigo ensinar isso daqui para alguém, mas eu tenho essa percepção. Mas tem essa percepção não é de sorte, é de muito tempo mesmo investido e praticando aquilo ali. Então, sim, muito tempo de tela. As pessoas colocam essas 10.000 horas, né? Mas assim, é para ter uma margem mesmo de algo que você se debruçou e que você ficou muito tempo ali estudando e praticando. Aí sim, dá para ter feeling, né? O resto, geralmente, é palpite e tentativa de sorte. Aí não funciona. Mas É, feeling dá para ter depois de muito tempo. inclusive, ô Luciano, eu entrei com esse assunto porque, Pedro, me permite compartilhar esse livro aqui, ó, chama Flow, A Uhum. Psicologia do Alto Desempenho e da Felicidade. Uhum. Esse aqui é um clássico da psicologia que fala justamente isso, das questões das 10.000 horas, de você já ter a prática, conhecer bem, que quando você atinge um nível elevado de experiência em qualquer área que seja, você já vai no flow. É como se você já, vamos colocar assim, você, o cara que anda de moto, pega a moto, já não precisa ficar pensando, ó, tem que passar marcha, não. Você está ali caminhando, você vira, vê a paisagem. Eu, na frente do gráfico, eu me sinto assim, no flow, porque eu vejo o movimento, ó, ele vai chegar lá em cima, ele vai fazer isso. E as pessoas falam, não, o cara é evidente. Não, é de tanto a gente treinar os olhos, né, praticar. Igual você falou, não adianta eu querer passar, eu sou mentor, eu passo isso aqui para os meus mentorados. Cara, mas tem coisas que não tem como o cara aprender, a não ser que seja na frente da tela mesmo, na cadeira estudando ali, frente de tela e praticando, porque às vezes o cara quer alcançar um resultado igual o mentor, mas não praticou igual o mentor, né? Isso é bem complicado. É isso aí. Nesse tema em relação a feeling, será que é possível existir algo prático que possamos fazer para tentar melhorar esse feeling ou tentar mensurar? Porque basicamente aquilo que eu estou a querer mencionar é, ou seja, neste caso a thread funciona, não é? A thread a qual tinha chegado ao take profit e portanto podemos talvez considerar que seja algo positivo e podemos, começar a acreditar no nosso feeling. Mas por acaso a trade tem ido para stop loss, podia até ter sido uma boa trade, até baseada no feeling, mas como é óbvio, nós traders depois temos a tendência para ajuizar as nossas trades consoante se é ganho ou perda e não se é uma boa trade ou uma má trade, não é? Portanto, depois como é que entramos aqui na parte da separação do que é feeling ou não, quando estamos a executar essa trade. É só para dar um exemplo, algo que eu ouvi, por acaso comecei a praticar quando eu estou a fazer trading, é tentar, na realidade, dar uma graduação quando estamos a executar a trade, para tentar melhorar o nosso instinto de trader. Ou seja, qual é o nível de confiança que o trader tem, ou neste caso que eu tenho, quando estou a executar uma trade. Por exemplo, vamos dizer de 0 a 5, onde 5 é a máxima confiança e 1 é de mínima confiança. E portanto, mas temos que classificar essa trade antes de executarmos, ou basicamente no momento em que estamos a executar, não é depois. E depois então sim, começamos a comparar talvez as trades que tínhamos executado ou que tínhamos marcado como 5 ou 4, com alta confiança, para ver se realmente depois acabam por ser winners ou não, ou acabam por ser umas trades vencedoras ou não. E acho que depois, se começarmos a verificar que existe talvez uma correlação positiva nessa graduação, talvez então comecemos então a justificar a nós próprios que podemos começar a confiar um bocadinho mais no nosso feeling. Mas como é óbvio, sem essa parte das 10.000 horas e tudo o resto, é impossível chegarmos lá. Não é essa parte da experiência, é impossível sequer chegarmos lá. Mas depois acho que isto é um exercício interessante que um trader pode fazer para começar a ver se realmente pode começar a confiar em si ou não, ou entrar em feeling. Não sei se Luciana, se tens alguns comentários a fazer isto. Eu acho muito bacana, até, só desculpa, Bruno, só te cortando um pouquinho, que a mesa é um lugar para propiciar isso, é um lugar para treinar tempo de tela com proteção. É estar frente à tela todos os dias, mesmo que não seja para clicar. E eu gosto muito de fazer uma diferenciação que
Por mais que você esteja na tela e não clique, você está operando, você está no mercado, você está trabalhando. Não quer dizer que é clicar, é olhar a tela, é ver como é que funciona. É a mesma coisa quando às vezes a pessoa muda um ativo, então ela não sabe como que aquele ativo ainda se comporta, então ela precisa observar e observar mais, mesmo sendo um trader já há muito tempo, mas mudou o ativo, ele se comporta de uma outra forma, você não conhece como é que é o comportamento dele, assim. Então você precisa de tempo de observação. A mesa, ela vem nesse sentido, ela vem como uma proteção, como uma possibilidade de você experimentar o que é operar de fato, sem ser pelo simulador somente, e colocar o seu emocional e a sua técnica em jogo. E a partir disso, aprender tempo de tela. Isso não é uma coisa que é ensinado, isso não é uma coisa que a gente aprende lendo um livro, você precisa ir para a prática. E precisa ir para a prática na hora que ela está acontecendo. Também tem a análise, né? Igual o Bruno acabou de colocar aí esse gráfico dele. Uma coisa é eu olhar sem nenhuma emoção envolvida, outra coisa é na hora que ele está acontecendo. Então, é tempo de tela, é tempo de operação mesmo, né? É estar ali no mercado no momento que está acontecendo. Eu vejo Pode também, complementar, Bruno, que aí você tem Luciana, experiência. o aspecto técnico aí é o seguinte: você tem que conhecer o seu operacional. Uhum. Você tem que confiar que o seu operacional ele vai trazer o resultado em certos números de trades. Você não vai fazer 5 trades e vai falar, meu operacional é vencedor. Não. Né? Até a questão da aleatoriedade, dos cassinos, no poker aplicado aqui, a gente tem que saber que, na sequência de 20 ou mais trades, você vai sair vencedor. Nesse caso, eu confio no meu operacional, eu confio naquilo que eu faço, eu tenho uma autoconfiança apurada em mim, na minha técnica. Tanto é que essa entrada foi por volta das 22 horas, talvez. Cara, eu dormi, acordei, vi que ele estava desenvolvendo, estava mais ou menos da metade ali, fui para a academia, voltei, saí para resolver minhas coisas, almocei, estou sentado aqui agora. Tipo assim, na maior tranquilidade, porque eu sei que o mercado ele vai demorar a chegar no meu alvo, já que é uma operação com alvo de 1 para 17, um risco-retorno de 1 para 17. Aí são barras de 15 minutos, coloca cada 15 minutos, 4 barras é 1 hora. Então, primeiro, para você chegar nesse nível, você tem que ter, obviamente, um conhecimento também do ativo e do aspecto técnico da questão. Obviamente, o seu psicológico tem que estar bastante afiado, né? Afiado em qual sentido? De você ver o preço movimentando e você não querer sair, de você ver o preço voltando contra a sua posição e não sair. E isso me dá tranquilidade hoje, porque eu conheço o operacional. E segundo, porque já são são anos de treinamento psicológico. Agora, especificamente para trade, com a Luciana já deve ter deve ter uns 8 meses. Então, assim, é um trabalho constante. Eu sempre estou lendo para quê? Para trabalhar o psicológico nessas questões aí, que eu acho que, para mim, o psicológico manda 80% nisso tudo aí. Pronto, aqui o Bruno de fato está a perguntar quais é que são as principais frustrações do trader. E eu por acaso tinha sido uma pergunta que tinha feito à Luciana, e a Luciana então mencionou duas situações que basicamente são o tópico da sessão 2, não é? É o medo ou como lidar com as perdas, e depois também temos a questão da pressa para ganhar, para ter resultados, e portanto vai ser talvez mais ou menos nesses pontos que iremos nos focar. Luciana, basicamente então, quando tu trabalhas com traders, qual é que é normalmente, pronto, mencionaste agora aqui a situação, ou como lidar com perdas, tens algum exemplo específico que queres dar e mais ou menos algumas dicas em como talvez os traders então possam começar a saber lidar melhor com as perdas? E depois também temos aqui já uma pergunta interessante do trader aprendiz, que te vai a perguntar como é que recupera mentalmente depois de um dia ou de uma semana ruim. Certo. Essa é uma das grandes queixas, é lidar com a perda, e tem uma palavra que a maioria das pessoas usam, que é não aceitar a perda. Como se isso fosse possível não aceitar, né? Não é algo negociável, você vai passar por perdas. Eu acho que a gente pode mudar um pouco a frase de eu não aceito perder com eu vou gerenciar a minha perda. Isso é muito diferente, né? Você vai perder, porque faz parte desse processo.
E não só no mercado, né, gente? Em qualquer lugar da vida, do mundo, a gente perde também em qualquer lugar. Mas é gerenciar isso, é ter uma ideia de que as pessoas, como elas estudam muito, elas se preparam, elas estão ali, estão depositando muita expectativa no mercado. Quando acontece a perda, é como se fosse uma grande frustração. E se você conseguir, né, se as pessoas que estão nos ouvindo, que estiver no mercado e tudo mais, conseguir entender que a perda vai acontecer, ela vai acontecer. Ela precisa estar no nível de um gerenciamento saudável. Que jeito que é esse gerenciamento? A perda está sendo menor do que os ganhos, então é saudável. Você consegue pausar, você consegue raciocinar depois de uma perda, então você consegue continuar operando. Tem gente que depois de uma perda não consegue mais raciocinar, não consegue mais pensar. A pessoa já começa a agir por um impulso, já começa a ir como se fosse por uma briga, né? Ela entra em tilt. Sim, e fica bravo e quer ir brigar com o mercado. Só que na hora que vai brigar com o mercado, perde, porque o mercado é muito maior, né? E ele tá tranquilo, né? Você tá nervoso, ele tá tranquilo, então ele vai ganhar a briga. Então, primeiro, entenda o que é o seu jeito. Se você ainda não sabe perder, mas tudo que a gente é imaturo em algum lugar, a gente tem dificuldade mesmo com a perda. Igual a gente pensar uma criança. Criança perdeu lá o joguinho que ela tava. Ela dá birra, ela chora, ela esperneia, ela se joga no chão e tudo. E aí a gente, como adulta, a gente olha e fala, calma, faz parte, é normal, acontece mesmo de perder. Então é um processo de maturidade no mercado. Você entender que vai ter a perda, que não existe nenhum lugar, nem no mercado, nem em qualquer outro lugar, que só exista ganhos. Então vai ter a perda. A questão é, ela está sob controle? Quando ela acontece no seu dia, perdi hoje, perdi agora, você consegue ir para uma segunda operação ou você precisa de um tempo de pausa e de descanso? Essa pausa pode ser de 20 minutos, pode ser de meia hora e depois você retorna no mesmo dia, ou então não, você não é a pessoa que em 20 minutos você se recupera. Você só pode voltar no outro dia. Pode ser também, tá? Então a gente precisa entender como cada um se relaciona com as perdas. E é muito difícil. Essa é uma dificuldade da maioria das pessoas quando começam. Eu não aceito perder. Eu não aceito que eu estou errado, né? E geralmente também tem uma diferença, viu? Porque as pessoas geralmente elas aceitam um pouquinho melhor a perda se elas tiverem respeitado o operacional. Quando elas desrespeitam o operacional e perdem, parece que elas ficam mais bravas ainda. E aí, mas quando elas respeitam o operacional, tá tudo certinho, elas fizeram tudo corretamente, e o mercado às vezes se comportou de uma outra forma, pode acontecer, aí eu acho que elas ficam um pouco mais tranquilas. Mas quando elas começam errando, errou o operacional, não fez a entrada certa, não saiu no tempo certo, elas ficam mais nervosas ainda. Então, essa é uma das grandes questões, todo mundo chega com essa queixa. E a outra queixa que é, eles combinam uma coisa consigo mesmo e na hora de operar não conseguem cumprir. Que é realmente, por exemplo, o gerenciamento de risco, de respeitar a perda. Perder, gente, não é o problema. Vocês vão ver que o problema é que vocês não controlam a perda. É isso. Perder não é o problema. Para quem tem um operacional que funciona, se você perdeu, tá tudo bem. Ele vai cobrir, você vai pagar isso depois no outro dia, no outro momento. O problema é não controlar essa perda. Então, eu perdi, eu continuo, porque eu tô com raiva, eu tô chateado, e aí você vai e destrói tudo. O problema não é a perda, é o seu descontrole diante da perda. A perda vai existir. Não tem como a gente fugir muito disso. A questão da perda, Lu, deixa eu só fazer um parêntese. É uma coisa que eu sempre briguei aqui, pessoal, e tem umas perguntas ali que eu quero até responder ali. Uma coisa que eu sempre briguei é o seguinte: o que significa a perda para você? Essa é uma pergunta que você tem que fazer. A perda para você é apenas uma oportunidade para você consertar aquilo que você não sabe? É uma oportunidade para saber algo mais? Ou a perda para você, ela se refere ao seu perfeccionismo, ao seu valor como pessoa? Por exemplo, se eu errei, eu sou um perdedor? Se eu perdi, eu sou um perdedor? Não. Eu apenas errei uma operação que faz parte de uma variância que eu tenho da minha estratégia. Se o seu valor está embasado em ser perfeito, em
acertar tudo que você quer, você vai ter problema de aceitar as perdas, porque o perfeccionismo é uma coisa que te atrapalha muito. Então, uma das formas de você começar a aceitar suas perdas, primeiro, eu volto, o gerenciamento de risco tem que te dar essa tranquilidade. E agora, o erro é apenas um caminho para te segurar, no sentido de que preciso aprender algo mais. Ou errar também, talvez dentro da sua estratégia, e está tudo certo. Como eu falei, a variância ela faz parte. Né? Não adianta você querer acertar 100%. Eu, por exemplo, o meu percentual de acerto é 40%. É muito baixo, mas eu ganho muito, porque a minha relação de risco-retorno é muito grande. Ou seja, eu erro mais do que acerto. E se eu não me envolver num jogo de que perder entre aspas, natural na minha estratégia, eu vou pirar. Né? Igual o colega, já respondendo a pergunta ali, Pedro, o colega falou assim, o difícil é... Deixa eu só olhar... Aceitar... Deixa eu só ver o que ele falou. De overtrade. Algum colega falou de overtrade. Cara, o overtrade é você não aceitando as perdas. O overtrade, você só entra nele por fazer trader de vingança. Você entra em tilt, você perde a razão, você sai do seu operacional e faz o overtrade. E agora, o outro pergunta, como seguir minha gestão de risco? Aí eu te falo, existe uma ferramenta, inclusive foi o Trader Forjado que está aí que criou. Nós vamos sortear aqui, viu, Pedro? Vamos sortear uma ferramenta dessa. O que é? Para quem opera no MetaTrader 5, nós temos uma ferramenta que ele bloqueia a sua tela. Ele evita justamente você entrar em overtrade. Porque se você colocar 5 operações ao dia, um valor de X dólares por dia, um horário operacional, a ferramenta, a partir do momento que você atinge esses limites, ela trava completamente seu MetaTrader. Você não vai entrar num jogo, num looping louco de querer recuperar e entrar em overtrade. Então, assim, e eu acho, acima de tudo, ainda melhor do que essa ferramenta, é uma coisa muito séria, por isso que eu vou falar aqui, é tomar vergonha na sua cara. Se você tem que tomar vergonha na cara, porque você é um profissional. Você, no seu trabalho, seja ele em qualquer outra área, a não ser no mercado financeiro, aqui no day trade, você não saía fazendo loucura. Vamos supor, você está fabricando uma peça. Vamos fazer um exemplo mais banal. Você está fazendo um bolo. Você coloca ovos, massa, etc. Você começa a mexer o bolo. O bolo sai um pouquinho da panela. Você vai começar a jogar a panela para o alto, você vai começar a jogar ovo lá dentro, fermento. Você não vai fazer isso. Mas no mercado financeiro você faz porque não tem ninguém te controlando. E a pessoa que tem que controlar seria você mesmo. Mas se você não tem esse autocontrole, utilize as ferramentas, cara. A ferramenta que nós vamos sortear aqui, ó, o Capitão Sniper, ele serve para isso, para você que é indisciplinado, para você que não consegue seguir seu gerenciamento de risco e para você que não tem vergonha na cara de parar de operar. Então é isso. Desculpa as palavras duras, Pedrão, mas eu acho que a gente tem que chacoalhar esses traders aí para parar com esse overtrade e essas coisas. Só. Mas essa é a realidade. Vários pontos importantes que vocês tocaram. Uma, que eu concordo claramente com a Luciana também, que na realidade o problema não é perder só uma trade. Já falámos sobre isso várias vezes aqui no canal, em que o problema do trader não é ter uma má trade, tal como também qualquer coisa na vida. Raramente uma situação é dramática apenas e só por acontecer uma vez. O problema é aquilo que fazemos, ou como é que reagimos após essa questão acontecer. E lá está, ter uma trade, muitas vezes pode acontecer, começarmos com overtrading e em vez de apenas e só perdermos uma trade, acabamos por perder 3, 4, 5 trades. Às vezes até por sair demasiado cedo de uma trade que é vencedora, começamos a criar um bias errado, que começamos a justificar a razão pela qual saímos dessa trade cedo demais, começamos a fazer totalmente coisas ao contrário daquilo que devíamos e até começamos então depois a tentar justificar para nós próprios o nosso ego. Também é uma questão aqui muito importante que ainda talvez não tínhamos mencionado, mas de facto temos um ego muito grande e às vezes queremos estar a impor ao mercado aquilo que nós realmente queremos, o que pode não acontecer e também depois pode levar esses erros todos que acabam por acontecer. Mas pronto, é de facto aquela parte da disciplina que é muito importante quando estamos a tentar lidar com isto.
e tal como o Bruno acabou de mencionar, às vezes, e como também a Luciana mencionou, a parte da self-awareness, não é? Tentar perceber se realmente temos ou não temos capacidade para continuar a fazer trading após termos uma perda, se precisamos ter 5 minutos de intervalo, de dar uma volta e depois voltar, ou 30 minutos, ou seja lá for, ou se realmente precisamos ter assim uma pausa mais prolongada e talvez só regressar no dia seguinte e voltarmos aqui a transacionar, não é? Portanto, essa parte é a principal, ter self-awareness para realmente saber como é que nós lidamos com essa situação e o mais rápido possível que nós conseguirmos perceber isso, melhor para nós, porque vamos poder evitar esses erros. Caso realmente tenhamos dificuldade em ter essa disciplina, então depois existem ferramentas, tal como o Bruno está a mencionar, que podem ser que podemos utilizar ao nosso favor. Nem tudo tem que ser da nossa parte. Existem ferramentas realmente para nos ajudar. Basicamente, esta ferramenta que o Bruno me ensinou é como se estivesse numa prop firm, num escritório, e tivesse um risk manager a tocar-te ao teu ombro: amigo, por hoje está feito. Podes ir para casa, podes regressar amanhã, que hoje já não vais abrir mais nada, atingiste o teu risco máximo diário e, portanto, podes ir para casa. Portanto, é mais ou menos isso que essa ferramenta vai fazer. Existem certos brokers que também tu podes tentar pedir-lhes para realmente terem esse controle também sobre a tua conta. Mas depois é tal questão, nós como somos traders, uma das principais questões ou situações que muitos traders procuram é a parte da liberdade, não é? Sermos livres para fazermos tudo o que quisermos e obtermos liberdade, quer seja temporal, quer seja financeira, quer seja de espaço, seja lá o que for, não é? E também isso obriga-nos então também a sermos os nossos próprios bosses, não é? Temos aqui controle sobre tudo aquilo que fazemos. E depois, olha, nós somos o nosso pior adversário. E portanto depois acabam por acontecer essas questões todas. Depois também, como o Bruno mencionou, muita desta questão também em relação às perdas está ligado com a nossa identidade, não é? Porque, lá está, isso aconteceu comigo também muitas vezes, a nossa identidade como pessoa estar muito ligada à nossa performance no trading. Se nós ganharmos no dia, estamos super felizes; se nós perdemos nesse dia, estamos super aborrecidos e super chateados e nem sequer conseguimos falar com ninguém. E é preciso realmente separar estas duas questões. Vocês não são o vosso trading. Ok, vocês são muito mais como pessoa, são muito mais do que o trading em si, como operação, até aquilo que a vossa equity account demonstra. Portanto, essa separação como identidade, e realmente, como o Bruno disse, é uma questão muito importante, o que é que realmente a perda significa para vocês. E depois, como é óbvio, isto aqui se calhar também uma pergunta mais para a Luciana, como é óbvio, depois depende também da característica, da personalidade de cada um. Alguém que seja muito perfeccionista, como é óbvio, há de lidar com esta situação de forma diferente, talvez precise fazer um trabalho prático diferente para realmente começar a melhorar esta situação. Outros, quem tenha um ego muito grande, que também não gosta de perder, e por isso é que às vezes também acontece esse overtrading, é só porque não gosta de terminar o dia negativo. Pode sentir que foi uma falta de produtividade se acabar com o dia negativo. Portanto, existem todas as situações que infelizmente temos que aprender a lidar com elas. Mas também depois aqui existem várias perguntas. Eu queria adicionar uma coisa, Pedro, que é, eu fico com muito, eu sempre coloco isso como alerta para as pessoas que eu acompanho, que é cuidado com essas operações que vocês fazem com raiva. Porque se elas dão certo, né, a gente brinca que deu azar de ter sorte. Então, toda vez que você faz alguma coisa que você deu sorte, você fez da maneira errada, aquilo ali vai ficando na sua cabeça como uma possibilidade. Então, eu estou operando, eu perdi, e eu já não estou com cabeça, e eu já estou desrespeitando o meu operacional. Só que eu vou lá e faço uma operação e ela dá certo, e eu ganho. O que eu estou alimentando a minha cabeça? Que aquilo ali dá certo, que eu posso reagir sempre. Só que a nossa cabeça, se deu certo uma vez, ela entende que pode dar certo todas as vezes. E ela vai repetir, e ela vai querer repetir sempre. Porque já deu certo uma vez, né? Então, quando a gente faz algo errado e aquilo dá certo, é uma informação muito ruim para o nosso cérebro, porque ele vai querer repetir. Ele vai querer fazer aquilo ali muitas vezes, e isso é muito ruim. Então, se você está percebendo que você não está no controle da situação, saia, porque se der certo, você pode dar essa sorte. Se der certo, depois você vai pagar um preço muito alto por isso, que é ficar repetindo esse comportamento. Só que na maioria das vezes ele vai dar errado, na maioria das vezes ele vai ser negativo. E como você falou, tem mesmo essa questão da personalidade de cada um. Tem o jeito de cada um lidar com as situações e isso aparece no mercado. E a gente precisa aprender também a estar no mercado na posição de adulto.
e não da posição mesmo de criança, que não aceita as coisas, que simplesmente não aceita, né? Que dá birra, que esperneia, que chora e que fala, não aceita, eu quero fazer isso aqui do meu jeito. Não, nenhum lugar da vida é assim, por que no mercado você quer que seja assim, né? Então seria legal a gente pensar nessa coisa de operar e dar sorte de alguma coisa. Isso não é legal. Você pode ficar feliz naquele dia, mas vai te custar muito caro os outros dias. E eu brinco sempre com as pessoas que eu acompanho. Eu prefiro todos eles muito bravos no dia, porque deu errado, do que triste. Porque bravo, a gente fica irritado, mas passa. Mas quando a gente fica triste com a gente mesmo, demora a passar, a gente fica decepcionado. Então, quando a gente faz uma sequência de erros, a gente não fica bravo, a gente fica bravo inicialmente, depois fica triste. E aí, quando a gente para na hora que tá, né, naquela tensão toda, a gente só fica bravo. Então tá ótimo, vai passar, pode ficar tranquilo, só sair de perto da tela. A questão de ficar triste é porque começamos a ter uma aceitação que não estamos a ter o skill suficiente para, ou que não temos o skill suficiente para ter sucesso nisto, ou porque é que começamos? Qual a transação entre ficar irritado e ao longo do prazo eventualmente começarmos a O ficar triste irritado é devido a uma muito situação? rápido, é naquela hora, naquele momento. Então, estou muito irritado com isso daqui, pronto, saí, mas depois eu vejo que aquilo ali foi o melhor. Aquilo ali é um humor que passa rápido. Quando eu estou triste comigo, é que eu estou decepcionado. Já é várias vezes que eu repito a mesma coisa. Eu tinha combinado comigo mesmo que eu não faria isso. Eu tinha combinado, eu tinha feito um plano, e aí eu descumpri tudo aquilo ali. É uma decepção, é uma tristeza. É diferente de ter raiva. Às vezes você fica tão triste que você fala assim, você tá bravo? Não, só tô decepcionado. Sim. E é muito ruim, né? É muito ruim esse sentimento. Pois, já começa a ser um nível de aceitação mais negativo para a sua própria personalidade e da maneira como está a lidar com a situação. Consigo rever em certas situações para ter essa transição entre exatamente, primeiro estamos irritados porque alguma coisa aconteceu, mas depois também começamos então a dizer a nós próprios, ok, vou começar a fazer isto de forma diferente, mas depois continuamos a não cumprir, entre aspas, com a nossa palavra, então depois começa a partir, começa a chegar então a parte da entre aspas, da tristeza, dessa aceitação negativa da situação e da falta de confiança em nós próprios também. Da boa distinção. Tem uma pergunta aqui que eu acho interessante, que quem falou foi saber melhor. Quais ferramentas que poderia estudar para ter melhor controle emocional, psicológico, etc. Seguinte, essas ferramentas, a primeira ferramenta que eu acho, que eu adotei para mim é o seguinte, eu tenho uma máxima que o quê? Aquilo que você faz, a maneira como você faz qualquer coisa, você faz tudo. Ou seja, se você é indisciplinado para seguir uma dieta, se você é indisciplinado para seguir uma atividade física, obviamente essa indisciplina você vai transportar ela para dentro do mercado. Então, uma ferramenta é treinar a disciplina fora do mercado, seja ela nas pequenas coisas. Outras coisas são os livros também, que já comentaram aí. Cara, eu sou um cara que lê pra caramba. Eu não cheguei a esse nível operacional, primeiro, a visão que Deus me deu desse operacional. Não tem outra coisa. Agora, eu corro atrás. Eu vou ler, eu vou procurar ajuda psicológica. Sempre fiz isso. Então, anota aí, ó, já pega o papel e a caneta aí que eu vou passar uns livros, já que vocês querem ferramentas, segura a ferramenta. Primeira ferramenta, se você não leu esse aqui, ó, o Trader Disciplinado, do Mark Douglas, você já está errado. Você não tem que estar nem no mercado financeiro. Essa aqui também, Ferramentas Mentais para Traders. Essa aqui é sensacional. A Bíblia do Trade. Essa aqui também é a Bíblia. Quem não tem esse livro aqui, ó, Atitude Mental do Trade de Sucesso, do Mark Douglas também. Esses aqui são a trilogia deles. Esse aqui você tem que saber no mínimo. Agora, vamos colocar outros? O Melhor Perdedor Vence. Tá aqui, ó. Esse livro é bom. Apesar de eu achar ele fraco, mas ele é bom, tá? Porque tem, para algumas pessoas, talvez vai ser muito interessante. Outra coisa que não tem nada a ver com o mercado financeiro, mas isso aqui muda a sua vida em relação ao que você acha do dinheiro. É A Mente Acima do Dinheiro. Esse livro aqui te destrava para você conhecer a sua relação com o dinheiro. Talvez aqui o mercado financeiro,
A ferramenta que você utiliza é o dinheiro. O dinheiro é uma ferramenta. Obviamente, a gente tem a The5 aqui para oferecer um capital. Nós vamos trabalhar com o capital da The5. Contudo, a sua relação com o dinheiro atrapalha também na sua performance. Por fim, tem 2 livros aqui. Um eu acabei de ler e o outro eu comecei a leitura agora, porque ele é só em inglês. Primeiro, O Jogo Mental do Pôquer. Esse livro aqui é sensacional. Muito bom. É outro que, se eu puder falar, leia esse aqui só. O Jogo Mental do Pôquer. Eu por acaso, recentemente me fez um... Eu também vi esse, eu não vi o Trading, eu também vi esse sobre o lado emocional do Mental Game of Poker, eu cito em inglês para mim, mas eu recentemente, depois desse, eu na realidade escrevi um livro sobre o Trading, Mental Game of Trading. Portanto, e foi depois de eu ter visto o Poker é que eu escrevi, eu ainda não vi o Trading, mas é muito semelhante. Mas uma das coisas que eu mais gosto eu vou começar a ler O Jogo Mental do Trade. Já vou ler essa semana, né? Já tirei os dias para ler esse livro. Possivelmente ele vai falar sobre as ferramentas aqui também, mas é específico. E agora tem um outro também que é O Jogo Interior do Tênis. Eu não achei o livro aqui. É um outro livro sensacional. Isso aqui, pessoal, não tem nada de técnica. Aqui é somente ferramentas emocionais, mentais. Então, aqui, ó, no mínimo, é esses aqui. Eu tenho uma biblioteca cheia. Mas eu escolhi esses aqui. Agora, se eu puder indicar um livro para vocês, leia esse. O Novo Magos do Mercado Financeiro. Por quê? É grosso, é muito grande. Mas por quê? Para vocês verem que a experiência que vocês estão passando, todos os grandes traders já passaram. Eu já li quase toda a coleção desse cara. Só está faltando um que é novo. Ele acabou de sair, que é esse aqui, ó, Magos do Mercado. Esse aqui é de fundos. Cara, todos os traders do mundo já passaram por isso que nós estamos passando o que vocês estão passando. Então, assim, tá aí, ó. O Goldchart aí tá falando aí. Ele leu todos. Ele pode, inclusive, chancelar o que eu estou falando. Agora, ficar sentado esperando que o milagre aconteça, não vai acontecer. Exatamente, só para acaso o Afonso coloca aqui uma questão interessante. Existem traders que nunca viram um livro, mas conseguem ter uma leitura correta do mercado em geral. Na realidade, Afonso, basicamente todos os livros que o Bruno acabou de partilhar são livros mais focados na parte psicológica ou mental, nem sequer são livros baseados na parte técnica. Como é óbvio, existem alguns livros de trading que possas procurar a nível estratégico, principalmente ao nível de indicadores, caso seja algo que utilizes, mas claramente que não existe, na minha opinião, acho que não existe nenhum substituto realmente a perder tempo nos gráficos, realmente a aprenderes por ti próprio, a passar tempo a ver o que é que, candle by candle, basicamente a ver todos os dias movimentos do mercado. Pessoalmente, eu próprio nunca estudei nenhuma estratégia vinda de um livro, foi mais em conteúdo online que acabei por ver, por aprender, mas a nível mental, sim, a nível mental, principalmente para quem gosta de ver, recomendaria claramente. Basicamente todos os livros que ele mencionou, já vi basicamente 80% do que eles me ensinou ali. Mas em relação à ferramenta, que foi também algo que estávamos a falar, principalmente ao nível da disciplina, por exemplo, e como o Bruno mencionou, muito provavelmente a única maneira de adquirirmos disciplina no nosso trading é começamos a adquirir disciplina fora do nosso trading. É impossível sermos uma pessoa indisciplinada e depois queremos ser disciplinados quando estamos a executar trades. É completamente impossível. Acredito muito na parte de que a maneira como fazes uma coisa é a maneira como fazes praticamente todas as coisas. E uma das situações, por acaso, há uns tempos atrás, que eu quis melhorar, eu estava a hesitar um bocado no momento de execução das trades, ok? E uma das situações, por acaso, que eu acabei por mudar, pronto, eu sou uma pessoa que quando acordo carrego 2 ou 3 vezes no snooze button e aquilo dá-me mais ou menos mais 5 ou 10 minutos para eu dormir mais um bocadinho, e uma das coisas que eu fiz foi, ok, a partir de agora, quando o meu despertador toca, eu levanto-me logo, ok? Ou seja, já não há mais hesitação da minha parte, assim que toca, carrego e levanto-me. Ok, já não há mais adiar para lado nenhum. Não é? Portanto, foi algo que eu fiz fora do trading, mas que realmente depois acaba por comecei logo o meu dia sem hesitação, realmente tomar uma decisão da certeza e isso acaba depois também por refletir, ou acabou por também se refletir um bocado no meu próprio trading, realmente quando há aquele sinal, pronto, é mente de executar, não há caso snooze button no trading, ou seja lá no que for na vida, caso contrário, lá está, uma coisa que
ninguém diria que está relacionado com o trading, mas se calhar até está. E há muitas outras situações durante o nosso dia a dia que podem ver realmente que pode estar muito relacionado com o trading. Há pequenas coisas de disciplina, quer seja quando dizem uma coisa, cumpram com aquilo que dizem, e outros pequenos detalhes durante o dia a dia que pessoalmente possam fazer como exercício para melhorar eventualmente a vossa disciplina de trading. Yeah. E lembrando também que a gente é sempre disciplinado em alguma coisa, tá? Não quer dizer que ela seja boa, mas igual eu brinco com algumas pessoas, quem não tá batendo meta de ganho, tá batendo meta de perda, geralmente. Então, bater meta, você acaba batendo. Disciplinado para alguma coisa, repetição de comportamento, todos nós temos, todos nós. Que seja adiar o despertador todos os dias, que seja comer errado todos os dias, seja não respeitar o gerenciamento de risco. Nós somos o ser humano ele é constante, ele sempre faz a mesma coisa. A questão da disciplina é você escolher o que você quer fazer e aí mudar o seu comportamento em relação a isso. Mas todos nós somos repetitivos. A gente repete sempre. Eu posso te encontrar hoje e provavelmente daqui 6 meses eu vou encontrar o mesmo comportamento. Daqui 1 ano, daqui 10 anos o mesmo comportamento. A disciplina é quando a gente, por isso que ela é difícil, é quando a gente tenta mudar isso um pouco. Mas depois vira hábito também. É igual os hábitos atômicos que eles explicam no livro, que é bem legal também, uma pessoa falou. Mas todos nós somos direcionados e repetitivos no comportamento. A questão é, o que você está repetindo é o que você quer? Porque até na perda, no mercado, eu tenho certeza que você se comporta igual sempre. A questão é se você gosta desse comportamento ou não. Mas que você se comporta igual, eu tenho certeza. Quando você fala, quero ser disciplinado, eu quero mudar esse comportamento. Então, ok. Mas que você é repetitivo, todos nós somos. A gente tem uma tendência a acordar no mesmo horário, a comer as mesmas coisas, a frequentar os mesmos lugares, a agir da mesma forma, a reagir da mesma forma. Então, a gente reage a uma briga do mesmo jeito sempre, a gente reage a uma discussão da mesma maneira sempre, a gente reage à perda no mercado, em geral, quase que é padronizado. Foge um pouquinho um dia ou outro, mas geralmente é padronizado. A disciplina é quando a gente escolhe. Então, eu quero reagir desta forma, eu quero agir desse outro jeito. Por isso que ela é tão difícil, porque ela é mudança de padrão. Mas depois, se você insiste, aquilo que você quis mudar vira padrão. Leva tempo, mas vira padrão. Depois aquilo ali vira o seu normal. Então, a disciplina é muito difícil, ela é muito complicada no início, porque é a mudança de comportamento. Mas depois ela vira padrão, e quando ela vira padrão é automático, e você já não tem que pensar mais. Então, as pessoas que eu tenho, os traders que eu acompanho, muito experientes, que já estão há muito tempo no mercado, eles não têm essa dificuldade com a perda, com parar, com saber qual que é o seu limite. Aquilo ali já é o padrão. Eles fazem isso automático. Não quer dizer que sempre foi assim, mas eles fazem isso automático. Então, todos nós temos constância. Eu não consigo ser uma pessoa constante. Consegue. Você é constante no erro. Todos os dias você erra igual. Né? Não consigo, eu sou indisciplinada. Não consigo ter disciplina na alimentação. Claro que consegue. Você come todo dia errado. Todo dia você faz a mesma coisa. Não consigo ter disciplina com chocolate. Claro que consegue. Você come todo dia de chocolate. Todo dia você está lá comendo. Todo dia. Então, você repete aquilo ali todos os dias. Então, a gente não tem dificuldade com a repetição, porque a gente é repetitivo. Todos nós somos repetitivos. A questão é quando a gente escolhe fazer um outro comportamento que não está dentro daquela nossa repetição. Aí, isso daí é um treinamento de disciplina que é mais difícil. Né? Então, é quando você decide fazer algo, mas repetir algo, todos nós repetimos o tempo inteiro. Por isso que dá tanto problema, porque a gente repete. Temos aqui um comentário, uma pergunta do técnico. Então, o técnico está a dizer que está no mercado há 4 anos, atualmente enfrenta o problema de não ter confiança com o sistema de trade. Normalmente eu costumo definir um sistema, mas quando vou analisar os meus trades, depois de um tempo eu descubro sai completamente do meu plano. Às vezes pulo de tempo gráfico para outro tempo gráfico, não faz parte do plano, como saí mas não sei. A minha questão é como ter confirmação no sistema de trade e parar de pular de sistema em sistema. Eu poderia responder essa pergunta para ele, Pedro, o seguinte. Pessoal, primeira coisa que vocês têm que ter no mercado financeiro
é confiança no operacional. Ponto. O operacional, ele representa, na minha análise, 10 ou 15% do total que você precisa para ter sucesso. Mas esses 10, 15%, eles têm que ser muito bem afiados. E como que é isso? Cara, se você não acredita no operacional, Pedro, a minha visão é o seguinte, se você não tem um operacional que te dê um risco de retorno de 1 para 3, para mim é quase impossível você ganhar dinheiro, porque se você sair da disciplina buscando 1 para 1, você vai morrer sem ser bem sucedido no treino, na minha opinião. Eu sei que tem muita gente que tem até gerenciamento inverso, mas eu estou falando na minha visão. Tem um operacional confiável com risco retorno de 1 para 3. E é óbvio que você tem que fazer o backtest desse operacional. Se você não fizer o backtest, o que é o backtest? Backtest é você, com o gráfico parado ou no replay, verificar as possibilidades das suas operações delas darem certo ou errado. Se, num conjunto de 500 trades, se você ficar numa média boa de acerto, que te garanta um resultado, no mínimo, vamos supor, no meu operacional, Pedro, eu posso acertar 20%. Eu posso errar 8 operações e acertar 2 que eu ganho dinheiro, porque meu risco-retorno é de 1 para 5. Então, eu posso errar muito. Mas eu fiz essas contas com meus próprios olhos, porque você só vai criar essa confiança se você treinar, se você vê que o seu operacional dá certo. E como que você vê isso? Como é que você tem essas 10 mil horas? Cara, vai fazer replay, vai passar a noite estudando, vai fazer de tudo. Eu falo isso com muita franqueza e tranquilidade, porque eu fiz isso. Eu fiz, isso não mata, isso te dá conhecimento, isso te dá tranquilidade. Obviamente, eu tenho meus surtos também, quem não tem. Quer dizer, agora eu tenho a ferramenta, está lá na minha plataforma há 1 ano que ele me impede. Surtou, acabou, agora está travado. Né? O cara que vai lá e desliga seu computador da tomada. Mas, para você ter confiança, técnico, no seu operacional, você não pode sair pulando de operacional por operacional, cara. Você tem que dar um tempo de maturação daquele operacional. Eu estou falando como mentor, porque eu vejo muitos alunos passam a mentoria comigo de 6 meses, individualizada, eu passo o meu operacional, aquilo que eu faço todos os dias, Pedro, e eles querem, em 6 meses, estar fazendo igual eu estou fazendo. Mas não estuda igual eu estudei, não dedica igual eu dedico, não passa 24 horas pensando em mercado igual eu passo. Então, assim, pague o preço e deixa que o resultado ele vai se fazer automaticamente, mas não sai pulando de galho em galho. Desde 2022 eu estou nesse operacional. E te garanto, se você maturar esse conhecimento, você vai ter confiança no seu operacional, para depois você passar a ter confiança em você e na sua disciplina. E o que acontece muito também é o pessoal que vai pulando de mentoria em mentoria. E aprende um jeito aqui, aprende outro ali, aprende outro. E eles acham que eles estão ampliando as possibilidades. E vai tentando fazer tudo. Então você não sabe o que funciona, e às vezes você pegou justamente o que deu errado em um operacional e julga aquilo ali. Ou então, nossa, eu fiz uma operação e ela deu errado. Então, isso daqui não me serve, agora eu vou tentar outra coisa. Você nunca vai testar, você nunca vai experimentar o que é que você está fazendo e se aquilo ali funciona ou não. Porque está mudando o tempo inteiro. Não dá um prazo e tudo. Então, até às vezes eu até falo para as pessoas, tá seguindo uma pessoa, tá acompanhando uma pessoa, deixa de acompanhar as outras. Foca naquilo ali que você está fazendo. Porque aquela pessoa que está te ensinando, ela está tendo resultado, por que você não tem? Porque provavelmente você está pulando o tempo inteiro de galho em galho mesmo, querendo experimentar tudo, naquela ânsia de não perder nada. Então, nossa, eu vi uma operação aqui, aí eu vi outra. Tá, tem várias operações mesmo que o mercado está te dando oportunidade, mas todas são para você? Não. Né? A gente precisa selecionar o que faz sentido ou não. E só algo prático talvez também possa ser um conselho para o técnico. Pronto, em relação ao journaling, não é? Portanto, o técnico, baseado também nas conversas que já tivemos aqui, mencionaste que gostas de transacionar o padrão Quasimodo e também estás a ver um bocadinho de estrutura de mercado entre supply demands e talvez SMC ou algo desse género.
Pronto, a parte do journaling também é muito importante, mas acima de tudo tenta, ou seja, como tu mencionaste várias questões aqui que possam estar a afetar a tua decisão ou erros que cometes durante o teu trading, tenta distinguir ou caracterizar ou separar em vários fatores cada parte do teu trading, não é? Entre análise, por exemplo, análise da higher time frame, entrada, execução, entrada, stop loss, target, gestão de risco e por aí adiante, não é? Tenta separar mais ou menos 6, 7 diferentes parâmetros e começa a dar uma graduação a cada um deles, porque algo que te pode ajudar é começar a identificar especificamente qual é que é o teu erro ou o erro principal que tu estás que é o, entre aspas, o ponto fraco do teu trading. E depois, algo também que muitos dos traders não fazem, porque não fazem journaling, é a falta de mensurar realmente certos fatores, certos parâmetros, e quando nós não temos um número numérico e é tudo só por cabeça e emoção, isso pode não realmente representar a realidade daquilo que está a acontecer. Quando então começamos a meter dados à frente, números, e depois começamos após 10 trades, 20 trades, 30 trades, seja lá quantas trades forem, já podes começar a tirar uma conclusão mais precisa daquilo que realmente precisas melhorar no teu próprio trading. E depois é atacar um a um cada um desses parâmetros, né? Começas talvez pelo mais negativo e tentas procurar soluções realmente que possam melhorar essa parte. Por exemplo, higher time frame, análise de higher time frame, não é? Talvez comeces a arranjar maneiras de tentar melhorar o teu processo aí, depois passas para a execução e por aí adiante. Portanto, isso também é algo concreto. Isto aqui, claramente, é para alguém que já tem mais ou menos uma noção do tipo de estratégia que está a querer implementar e que quer, então, começar a seguir esse plano. Aí sim, depois, então, de tentares melhorar cada um desses aspectos, possivelmente vais estar numa situação muito mais confortável e confiante no teu próprio trading, em que vais poder começar a executar trades com mais confiança e a seguir o teu plano. Portanto, isso é algo mais prático que também possas implementar no teu próprio trading. Depois temos aqui mais perguntas interessantes. Isto aqui também é um bocadinho em relação ao segundo tempo, ou à segunda parte da nossa conversa. De facto, temos aqui o Mengão a dizer que está realmente a começar a ter um bocadinho mais controle na parte da sua ansiedade e que estava com muita vontade de logo passar na mesa e acabei tomando muita loss, não é? Portanto, entramos aqui na segunda parte, que é a pressa em ganhar e em obter resultados. Portanto, isso claramente vai ser algo que eu tenho muita curiosidade em saber qual é que é a vossa opinião, mas só para adicionar mais um ponto aqui, uma das razões principais que muitas das vezes, aliás, um dos problemas principais do trading para mim é a falta de gestão de expectativas em tudo. Em tudo o que está relacionado com o trading, desde a gestão de expectativa de uma trade, desde a gestão de expectativa a quanto tempo é que demora a ter sucesso, de gestão de expectativa a querer mudar a sua vida completamente e por aí adiante. Não é? Portanto, isso é um dos problemas, é que muita gente, claramente, também devido às redes sociais e à maneira como trading é transmitido online, não é como é vendido online, que possivelmente em uma semana, não numa semana, mas em um mês, em 3 meses, já é possível estar a extrair dinheiro das mesas proprietárias, como, enfim, substituir claramente o teu rendimento caso trabalhes e daqui a 6 meses já estás a viajar num avião privado. Portanto, tudo começa com este erro um bocadinho da abordagem de realmente quanto tempo é que demora e realmente do trabalho que também demora. Portanto, começando então aqui, o que é que apressa em de facto obter resultados? Quais é que são os principais problemas escondidos que o trader realmente não percebe, que realmente está a afetá-lo na sua jornada por estar com esta pressa para ter resultados? Acho que você falou muito bem. Deixa eu responder tecnicamente, pode aí você vai para a questão psicológica. Cara, a pressa no trade nada mais é do que você focar no dinheiro do que no processo. Pronto. Para mim você está focado em passar na The Fives em 1 dia, 2 dias. É possível? Eu passo. Mas você está nesse nível? Não, então foca no processo, devagarinho, tranquilo, de boa. Não leve a sua mente para o dinheiro, porque aí a pressa vem. Agora fala do aspecto psicológico para nós aí, Lu. A questão é por que você chegou no mercado, assim, o que foi vendido para você? Tem muita gente que eu pergunto, assim, são pessoas que chegaram no mercado que elas não conhecem ninguém. Conhecem mesmo pessoalmente que tenha ganhado, que tenha feito alguma coisa, e aí elas conhecem só pela rede social.
E essa rede social, eles vendem uma ideia que, assim, gente, não quer dizer que seja mentira, tá? Mesma coisa do Guzmão chegar e falar, olha, eu ganhei X valor esse mês. É verdade. Só que ele que ganhou isso depois de tanto tempo e de experiência no mercado. Você não vai ganhar isso no primeiro mês. Você não vai ganhar isso na primeira semana. Então, eu vi há um tempo atrás, aqui você faz de 0 a 100 mil em 3 semanas ou 4 semanas, alguma coisa assim. É possível fazer, tem gente que faz, mas não é você que está começando que vai fazer. Então, que ideia que você comprou? Qual foi a sua expectativa? Então, dependendo da sua expectativa, você vai como se fosse muito fácil. Teve uma vez que tinha uma propaganda aqui no Brasil que rolava, que era a pessoa assim, tá tomando um café, aí ela vai, pega o celular e fala, vou fazer um trade para pagar esse café. Aí faz. Aí, estou aqui nessa fazenda, não tem nada para fazer aqui, vou fazer um trade para ganhar o dinheiro. E faz. Mas eu, de fato, não conheço ninguém que está na praia, que está passeando, e pega ali no meio da praia, vai fazer um trade e faz ali milhões. Mas é vendido assim, né? Aí é uma questão mesmo da gente alinhar. Que ideia que você comprou? Porque a gente compra a ideia. Então, se você comprou a ideia de que se você começasse hoje no mercado financeiro, amanhã você poderia pedir demissão do seu trabalho, você não precisava fazer mais nada, aí você vai ficar com muita pressa. Por quê? Porque você está pensando num resultado que iria acontecer em uma semana. Aí, de repente, chega alguém para você e fala, então, meu resultado veio depois de 2 anos. Aí a pessoa, ela não quer. Ela finge que ela não escutou essa parte. E ela pula para a parte que deu certo. Ou então, também que é verdade. Mas, de novo, análise de contexto. A pessoa olhar e falar assim, olha, há 6 meses atrás, eu não ganhava o que eu ganho. É verdade. Só que há 6 meses atrás, ele não ganhava esse valor. Mas ele está no mercado há 2 anos antes desses 6 meses. Então, já são 2 anos e meio, já são 3 anos. Então, qual que é a sua expectativa? Essa é a primeira pergunta que eu faço sempre, Pedro. Assim, qual que é a sua expectativa? A minha expectativa é de começar a ganhar 10 mil em uma semana. Então, não, a sua expectativa não vai funcionar. Não é bem assim que funciona. Mas não tem gente que ganha isso? Tem muita gente que ganha isso, mas não vai ser você agora. Depois você pode até conseguir isso, mas não vai ser agora. E outra coisa também que eu acho muito legal das pessoas perceberem. Gente, melhora de vida não é só sendo milionário. Se você hoje ganha 10 mil e se você começa a ganhar no mercado 5, 3, 8, já é muita coisa para você que ganha 10. Já é quase dobrar a sua renda. Mas não, parece que o mercado ou tem que ser com muito dinheiro, pouco não serve. Um pouco só ir crescendo não serve. Eu tenho que sair do 0 ao 100, mas eu não posso ir do 0 para o 10, para o 20, para o 30. E tudo isso vai melhorar a sua vida. Então, veja como é que vocês estão. Na questão das mesas, o que é que eu recebo muito mais? São pessoas que têm, até passar, elas conseguem passar, mas nunca chegam a sacar dinheiro. Então, por quê? Porque quando é para passar no teste, elas sabem que elas não vão ter acesso a dinheiro. Então, elas operam de um jeito. Depois que passam no teste, que pode ter acesso a dinheiro, aquilo ali bagunça a cabeça delas completamente. Então, eu tenho pessoas ótimas, e eu tenho mesmo, gente muito boa que passa em teste, mas passa que é uma beleza. Saca? Não. Porque na hora de sacar, trava. É como se o teste fosse o simulador. Tem o rico de simulador, né? Que a gente brinca, a galera é rica de simulador. Rico de simulador, mas na hora de sacar não pega esse dinheiro. Por quê? Porque até fazer aquilo ali é um teste, então é como se eu estivesse no simulador. Depois, aí eu vou lidar com o dinheiro real, aí não. Então, a gente precisa alinhar a expectativa. O que você está esperando? Porque tem coisa que as pessoas me falam de pressa ou não, né? Eu quero ganhar 20, mas meu salário hoje é 10. Poxa, eu levo 30 dias para ganhar esses 10. Por que no mercado você quer ganhar em um dia? Por que você quer fazer isso em uma semana? Então, é muito mais alinhar a expectativa. Qual é a sua expectativa? E pressa de que você está? E aí eu faço até outra proposta. Então tá. Então vamos pensar qualquer outra coisa que você tenha um resultado financeiro igual você está pensando no mercado. Então, desiste do mercado, o mercado realmente ele não dá o resultado que eu quero. Pense em qualquer outra coisa que dê um resultado tão rápido. Não existe, não tem.
Não tem nada que vai te dar esse resultado. Mas é porque a gente compra a ideia do marketing mesmo, da propaganda. E, de novo, não quer dizer que aquele cara que está falando para vocês, ele não faça. Ele faz. Mas ele faz isso depois de muito tempo. Ele faz isso depois de muitos anos. Ou então ele faz isso tendo um recurso financeiro muito maior que o seu. Isso daí é diferente. Mas para você que está começando, pega aí a sua renda. Se você faz metade da sua renda, já vai ser tão legal, já vai ser uma melhoria de vida tão bacana. E vai construindo isso aos poucos, porque você não sabe nem lidar com tanto dinheiro assim. Às vezes a pessoa tem uma ideia de dinheiro que ela não sabe nem lidar com esse dinheiro. Ela não sabe nem mexer com aquilo, né? Eu já tive gente que foi ganhar muito assim, não sabe nem lidar com a declaração de imposto de renda. Fala, gente, não sabe nem lidar com dinheiro. Não tem nem condições para ter dinheiro ainda, né? Mental. Mas assim, a gente vai cuidando nesse sentido. Qual que é a sua expectativa? E dentro dessa sua expectativa, dentro do que é a sua realidade hoje, se você fizer certo no mercado, você já vai ter um resultado muito bom. Você já vai ter um desenvolvimento muito bom. Né? Luciano, só para você ter ideia das questões de gestão da expectativa, eu estou com um programa no meu Instagram que eu falei que sairia de R$270 para 100 mil. Já cumpri a primeira etapa, eu transformei R$270 em 16 mil e por aí vai. Eu estou na segunda etapa, eu desacelerei, sabe por quê? Eu recebo mensagem no meu Instagram, se eu mostrar, vocês não acreditam. As pessoas não acreditam no resultado dos outros. Imagina se acredita no resultado deles. Se eu postar boletas aqui igual eu postei um resultado que eu fiz ontem, eu recebo mensagem no meu direct aqui de um cara que fala assim, ó, considerando a entrada no preço tal, o stop no preço tal, o seu stop ficaria no tal, aqui não sei o quê. Cara, o cara faz matemática das minhas operações. O cara não sabe do jeito como eu opero. O cara quer que eu... E ele pede que eu explique para ele como que é e por que está dando, que se tivesse dando entrada, eu estaria arriscando 3%, 4% da minha conta. Cara, eu acabei de receber a mensagem que eu fico bobo com uns negócios desses. Por quê? Cara, vai gerir a sua expectativa não com base na conta do outro, cara. Em todas as mesas que eu opero, eu estou limitado a 1% na operação, que se eu passar de 1%, eles vão me bloquear, eles não vão me pagar. Eu já tenho os avisos aqui de que se você passar de 1% de risco, você não recebe. Vai ser bloqueado. E isso já está assim. Aí o cara vem, vê meu resultado, quer fazer igual, me pede ainda para mostrar minha, como é que chama? Meu relatório. De Deus, cara. Dá uma preguiça no negócio de Instagram. Eu fiz esse desafio, eu vou completar e vou mostrar que é possível, que sou de palavra e vou cumprir. Mas me dá uma preguiça que a partir de hoje eu não posto mais nada com valor. Porque se eu postar ganhando $100, vai estar na realidade de todo mundo. Todo mundo vai falar, beleza, 100 dá. Agora, fazer 220 mil é complicado, né? Não dá para acreditar, porque eu não faço nem 10, por que o Guzmão faz isso? Sim, aí eu prefiro aceitar que o seu é mentira do que eu não consigo ainda. Justamente porque eu tenho que pegar a minha incompetência e justificar, porque o cara não pode ser tão competente assim. E isso tudo que a gente está falando aqui, Pedro, é a questão da gestão da expectativa. Então, para você gerir, se você não consegue ver sucesso nos outros, primeira coisa, deleta o Instagram, cara, vai viver o seu operacional, para de se comparar, para de querer chegar no nível que você não está, porque não vai conseguir. E isso, para a sua saúde mental, é melhor que você não siga traders no Instagram. Você não comece a ficar exposto àquilo, porque a frustração para você vai ser muito maior se você não consegue. Sim. Né, Luiz? Vai também na questão da gestão da expectativa. E a gente faz isso em qualquer coisa da vida. Imagina que você se formou em qualquer área, né? Você, sei lá, você é um médico, você formou hoje. E aí você olha para alguém que está fazendo muito mais. Mas é claro, essa pessoa tem muito mais tempo. Ela já tem todo um caminho ali, aí você quer chegar naquele ponto, ou então você vai e desmerece, fala, não é possível ganhar isso daí. Claro que é. Mas já tem uma experiência, tem um know-how, tem uma coisa que talvez você não tenha. Você pode chegar. Mas isso precisa ser construído. Qual que é o problema dessa expectativa? É porque eles querem um salto e não na construção. Então, eu quero sair do 0 para 100, para 200, para 1 milhão. Do 0. Eu não quero sair do 0 para 100, né, menos assim, para 50,
para ir construindo esse valor. Você vai chegar nesse valor, mas ele é uma construção. Agora, a gente quer ir do zero, saltar para outro lugar. Aí não dá, aí isso daí já não é viável. Tá? Mesmo porque a sua cabeça não dá conta. Eu falo isso para todo mundo, mesmo que a questão técnica mesmo. Chega uma hora que a sua cabeça trava. Você não sabe gerenciar esses valores, você não sabe o que é ter esses valores. E aí, como você não sabe, é um mecanismo de defesa da nossa cabeça. Se a gente não sabe, nossa cabeça bloqueia para aquilo. Eu não sei gerenciar isso, então eu não vou fazer isso. Tá? Não adianta dar algo muito grande nas nossas mãos se a gente não tem conhecimento para aquilo. E dinheiro é um conhecimento. E a gente precisa de uma inteligência para lidar com ele. E se você ainda não sabe, você provavelmente vai se bloquear para isso. É realmente um ponto importante em relação à gestão de expectativa e, enfim, queria dizer alguma coisa, mas vi aqui um comentário e agora esqueci-me. O que queria dizer? Sim, em relação à gestão de expectativa, é algo que o Guzmão tinha dito, em relação às pessoas não acreditarem às vezes nos valores que alguns traders estão a transacionar, e depois, entre aspas, começar a dizer que é mentira, porque realmente vivem numa realidade que não faz sentido, ou que ninguém à sua volta sequer pertence a essa realidade, não é? E esse podia ser um dos primeiros passos, e por isso é que também às vezes criam comunidades que podem fazer sentido as pessoas se juntarem, também uma das razões pela qual também começámos aqui a criar esta comunidade do Fivers em português, ou também possivelmente outras comunidades até podem ser privadas, mas são privadas por alguma razão, porque de facto é preciso começar a entre aspas, só deixar entrar pessoas que também vão para lá com uma mentalidade positiva e que realmente querem crescer, porque uma das melhores formas de tentarmos melhorar a nossa identidade ou melhorarmos a nossa identidade na realidade, é começando a estar rodeados de pessoas que realmente já estão nesse patamar, não é? Portanto, pensem bem naquilo que gostariam de atingir, o vosso sonho, e comecem então a tentar reduzir o espaço que existe entre ti e o teu sonho, não é? E a melhor maneira de o fazer é tentar procurar por alguém que já esteja realmente a viver essa vida, ou que já esteja num patamar que realmente vocês gostariam de estar, e tentem ter o máximo acesso possível a essa pessoa. Pode ser através de mentoria, pode ser através de várias formas, ou pode ser através de um livro até, não é? Às vezes ver o livro é uma forma também de nós tentarmos obter o conhecimento de alguém que realmente gostaríamos de tentar chegar perto daquele patamar. Porque essa é a única forma de eventualmente começarmos a aceitar, não é? Aqueles limiting beliefs que nós temos na nossa própria vida, aqueles bloqueios que nós não acreditamos a ser possível. A única forma de desbloquear isso é realmente começar não só uma vez, quando vimos uma vez, normalmente é a parte em que duvidamos e está aqui alguma entranha aqui, isto aqui não pode ser real, mas depois começarmos a ver no dia a dia realmente, não, espera aí, isto realmente até é possível, há pessoas a fazerem-no, e começa a mudar aqui a mentalidade, a nossa mentalidade, e começamos a querer então começar a fazer mais perguntas de forma curiosa. Como é que estás a fazer isto? Como é que fizeste isto? Explica mais esta parte. E então depois começas então a quebrar essa barreira e aumentar a tua autoestima também, a tua identidade. Portanto, isso é uma parte importante. Portanto, aí é onde se diz também aquela tal questão, entre aspas, depois uma representação daquelas 5 pessoas mais próximas de ti, é algo deste género, basicamente, que acabámos de mencionar, porque essa é a verdade. Se as pessoas à tua volta não tiverem no, entre aspas, onde tu gostarias de estar, normalmente até costuma dizer que normalmente devíamos estar a frequentar círculos de pessoas que estejam para aí 3 ou 4 passos acima de nós, alguns ao nosso nível, e depois passar o nosso conhecimento para alguém que esteja abaixo de nós. Não é isso? Normalmente seria o círculo, entre aspas, o contexto ideal para toda a gente. Mas isso é muito importante. Caso contrário, e vai ser sempre na dúvida, não vão acreditar que é possível, e por aí adiante. E minha próxima meta, Pedro, é fazer 2,5 milhões de dólares. Porque teve um cara aí de fora, um trader internacional, ele sacou em 38 dias operados 2,5 milhões, o maior saque que teve numa mesa proprietária. 2,5 milhões de dólares. Por que eu não consigo? É assim que eu sempre vivi. Os meus mentores lá de trás, os caras faziam assim coisas. E eu falei, cara, por que eu não posso fazer isso? Entendeu? É aí que tá. A minha régua é lá no alto. Igual tem o cara aqui, esse tal de Nani Portes que tá respondendo aí.
Esse é um dos caras que me enche o saco no meu Instagram. É um cara que eu vou falar com você. Ele quer que eu dou uma aula para ele de graça, ele quer que não sei o quê. Cara, se não acredita no que eu faço, é só sair do meu Instagram. Para que você está me seguindo? Eu tenho aqui nessa live aqui, ó, pelo menos uns 2 ou 3 mentorados meu aí. Tá aí para certificar o que eu faço, o que eu não faço. Agora, se você não consegue lidar com sucesso alheio, meu amigo, você está muito longe de alcançar o sucesso aqui. E eu quero responder uma pergunta aqui, Pedro, para mudar de assunto, do Wesley Araújo, que ele falou assim: qual o momento que você percebeu que a chave virou? Wesley, a chave virou para mim em 2019. Em meio à pandemia, quando eu sou advogado, mas ela virou para mim em 2019, quando eu sequer conheci de mercado financeiro. Eu tive a primeira aula de mercado financeiro, a chave virou na minha cabeça. Falei, cara, que mercado muito bom. Aqui eu consigo alavancar meu patrimônio, aqui eu consigo fazer. E lá atrás, ela não muda de um dia para o outro. Ela muda quando você acredita naquilo que você está fazendo. E nesse partir do momento, quando você acredita, você vai estudar cerca de 16, 18 horas, igual eu estudava. Você vai acordar pensando 24 horas no mercado financeiro. Ela vira quando você chega a um certo nível de estudo, você começa a acertar. Ela vira quando você acorda de manhã animado para operar. Ela vira quando você erra uma operação e você sabe que o seu operacional é vencedor. Ela erra quando você está menos 5% na sua conta de perda total e você vira o jogo, como eu já tenho isso em outras lives no meu canal, que eu já mostrei, a Luciana também viu o meu relatório aí. Ela vira quando você aceita a perda. Então, são várias viradas de chave. Mas essa virada de chave é justamente no momento que você acredita. Agora, tem aquela questão também que o Bruno perguntar aí. O Bruno perguntou. Qual é o momento de eu fazer a transição de carreira? O Bruno, inclusive, é meu mentorado. Essa transição de carreira, ela tem que ser planejada. Eu, apesar de ter virado minha chave em 2019, eu deixei a advocacia definitivamente em 2022. Foi quando eu comecei a ter os pequenos ganhos na The Fivers, por exemplo. Ali eu falei, aqui já vi o segredo. Daqui para frente eu vou começar a criar um colchão financeiro para eu poder sair. E, obviamente, eu fiz isso durante muito tempo. Eu não saí. Para que você vai sair da sua profissão se o mercado te dá a possibilidade de você operar a qualquer hora? Por exemplo, essa operação que nós vimos aqui no início da live, cara, essa operação eu fiz 10 horas da noite. Eu trabalho o dia inteiro. A abertura do mercado asiático é ótimo para operar Shao. Nasdaq nem tanto, mas o Shao, o SDJPY, EURUSD, são ativos excelentes para você operar no mercado asiático. Mas eu trabalho à noite. Ótimo, você tem a jornada de Londres, você tem a jornada de Nova York. Então, não é desculpa, você não precisa sair do seu trabalho. Fique ali, enquanto você estiver ganhando dinheiro no mercado de forma consistente, pelo menos há um ano, desde que você consiga já pagar suas contas, é o momento de sair. Né? Então, assim, existe essa infinidade de fatores. Cada um tem, né, obviamente, ali que avaliar em cada caso aí. Portanto, a minha nível... bem, eram duas perguntas, não é? A nível da transição para uma profissão. Portanto, na minha opinião, acho que isso, normalmente, gestão de expectativa, acho que isso, no outro dia até no live stream em inglês, o Rich, que é o performance coach também da Fivers, realmente tinha dado um bom exemplo e eu, por acaso, até concordo de um processo que, de fato, os traders podiam tentar fazê-lo. Acima de tudo, continuem. Acho que é muito mais fácil um trader ter sucesso se mantiver algum trabalho à parte que pelo menos garanta que economicamente ou financeiramente esteja sem pressão, ok? Pelo menos despesas, casa, renda, seja lá o que for, estejam cobertos. Portanto, se um trader começar a querer ter sucesso ou tornar-se logo
full-time trader, não é? Trader a tempo inteiro, e não tenha dinheiro a entrar, vai ser muita pressão. Ou seja, a pressão é logo 1000 vezes mais do que já é o normal, principalmente numa fase inicial, em que normalmente o trader sequer tem a experiência para sequer ter sucesso nisso, e isso acaba por dificultar muito. Ainda no outro dia estávamos aqui a falar também com o Henrique, eu tive vários traders com que eu já trabalhei também nessa situação, em que muitas das vezes eu até reconhecia o talento que os traders tinham, mas devido às circunstâncias em que eles se encontravam na sua vida, a pressão de querer fazer dinheiro o mais rápido possível acabou por realmente jogar contra eles, e passado alguns meses, infelizmente, até tiveram que ir procurar um outro percurso, um outro trabalho, porque realmente estavam a querer obter já dinheiro e retornos do trading à pressa, sem ter esse suporte financeiro, e portanto isso dificultou-lhes. E eu reconheci claramente, e reconheço ainda, de facto, o talento que eles tinham. Eu assim, Bolas, o que é que tu estás a fazer? Sempre, entre aspas, tenta arranjar um part-time qualquer que pelo menos ajude a sustentar, porque garantidamente que mais 1 ano e meio, se continuares a trabalhar da forma como tens trabalhado, certeza absoluta que vais começar a ter os lucros do trading, devido à qualidade que realmente que eles têm. Nem toda a gente tem, mas de facto existem traders que a maneira como gerem o risco e tudo mais, é uma coisa, aquilo era enfim, traders espetaculares. Mas enfim, as circunstâncias da vida realmente podem ter um grande impacto no sucesso. A nível de transição, faz etapa a etapa. Uma das questões que às vezes também pode ser interessante é criar desafios, ou seja lá o montante que a pessoa esteja a fazer no seu trabalho, tenta ganhar metade disso no mês, tenta ganhar o mesmo do que estás a fazer, ou tenta depois começar a ganhar o dobro, e à medida que fores então substituindo o teu rendimento com o trading em relação ao teu trabalho atual, depois então tomas a decisão. Às vezes, e o que também acontece muitas vezes, é que no momento em que tu até já podes começar a desistir do teu trabalho, ainda vais sentir que de facto ficas ali mais uns 2 ou 3 meses ainda sem despedir, entre aspas, sem dar a carta de admissão, só por causa dessa segurança, até que finalmente acordas, pronto, já não faz sentido ainda continuar aqui, vou começar a dedicar-me ao trading. E um outro passo importante também é que muitas das vezes, às vezes também quando um trader de facto finalmente torna-se trader a tempo inteiro, de repente vê-se que há muito tempo, o dia tem 24 horas e eles estavam habituados a uma estrutura de horário em que realmente tinham que acordar, tinham que ir para o trabalho, tinham que regressar e faziam um trading só assim num curto espaço de tempo. Do nada não existe ninguém a dizer-lhes a que horas é que têm que começar a trabalhar ou por aí adiante, e do nada sentem-se livres, mas é um tipo de liberdade que é difícil. Muita gente, na realidade, é capaz de ter sentido isso durante Covid. Aliás, ouvi muitos testemunhos. Para quem era trader antigamente, já estava acostumado a isso, e olha, bem-vindo à minha realidade, mas para quem realmente estava acostumado a ir para o escritório e etc., de repente começa a trabalhar por casa, no Covid deve ter sido o primeiro choque, não é? A pensar, agora estou aqui em casa, não há disciplina nenhuma, e do nada, em vez de estar a trabalhar das 8 às 5, ou qualquer coisa assim, entre aspas, acabava-se por ainda estar a trabalhar às 8 da noite, não é? Porque não há estrutura do dia a dia, e depois até acaba-se por ficar a trabalhar mais tempo do que aquilo se devia nesse lado. E, portanto, em relação ao trading é exatamente a mesma coisa. Vai haver uma falta de estrutura enorme, um choque que vais ter então depois de te habituar a viver com isso, e aí começa então a parte da disciplina também, para definir exatamente as horas que queres acordar, as horas que queres dormir, porque neste momento, então, nessa altura, não vais ter ninguém a dizer-te. E se tu um dia ficares a acordar até mais tarde, ou acordares mais tarde, ninguém não vais ser despedido, não é? Não há ninguém que vai despedir se isso acontecer. Exatamente. Portanto, era mais ou menos isso. Isso aí, tem muito assunto bom, hein? Nossa, Sim. a galera participando, tá muito bacana. Ô, Lu, mas deixa eu te fazer uma pergunta. Diga. Qual que é o segredo na área emocional para ter sucesso no trading? Qual que é a receita do sucesso, mentalmente falando, psicologicamente falando? Eu acho muito legal fazer uma comparação com a vida da pessoa, né? Geralmente, quem tem sucesso no trade teve sucesso na vida, no geral. Por quê? Porque são pessoas mais resilientes mesmo para problemas e tudo mais. Então, até nessa pergunta, né, qual que seria o momento de fazer a transição de carreira, de ser um trader profissional, seja um trader profissional. Antes de querer fazer uma transição, porque tem muita gente que quer fazer transição sendo estudante. E a gente faz transição de carreira entre profissionais.
não entre estudantes, isso não é transição de carreira. Isso é mudança de ocupação. É muito diferente. Então, tem a questão, quando a gente começa a escutar a história de uma pessoa e fala, olha, essa pessoa persistiu nisso daqui, ela sabe desenvolver o trabalho dela, ela teve sucesso nesse trabalho, tem uma grande chance dela ter sucesso no mercado financeiro. Por quê? Porque é uma pessoa que já está habituada a passar por situações difíceis, já está habituada a perder de certa forma. E a perder, gente, em qualquer nível, tá? Porque, por exemplo, o Guzmão está aqui e ele é o cara que estuda, então ele abre mão do tempo dele. Ele abre mão desse tempo de ficar à toa, de ficar assistindo televisão, de ficar, sei lá, fazendo qualquer coisa para estudar para o mercado. Então, já é uma pessoa que já aprende a equilibrar essa balança de perda e de ganho. Então, quando a gente pensa nessa transição, seria a mesma coisa de profissionais mesmo, né? Ah, eu sou psicóloga e eu quero fazer uma transição de carreira para ser pedagoga. Beleza. Para eu fazer essa transição, eu preciso me formar primeiro. Eu não faço transição sendo estudante. Isso não é transição, isso daí é largar meu emprego e ficar sem função. É ter uma atividade só para cobrir aquilo ali. Mas antes de fazer uma transição de carreira para ser um trader profissional, seja um trader profissional. E o que significa ser um trader profissional? Ter uma certa constância, saber lidar com as suas emoções, saber gerenciar o seu risco, saber gerenciar as suas perdas, mas não só isso. Tem gente que gerencia risco, calma, beleza, não ganha nada. É ótimo, né? Ganha ali 100, perde 100, ganha 100, perde 100, ganha 100, perde 100. E isso não é ser profissional. Isso é ser uma pessoa só que tem um controle, assim, mas isso não é ser profissional. Então, tem uma receita, sucesso, assim, dê uma olhada no seu histórico profissional, dê uma olhada na sua tolerância para algumas coisas, né? O Guzmão já deu entrevista aí para vocês, se você pegar o histórico de vida dele, é um histórico de alguém que vai lá, começa algo, se supera, passa e consegue se manter. Então, nisso a gente olha e fala, vai dar certo. Mas assim, eu diria que daria certo em qualquer profissão, porque eu sei que essa pessoa vai se dedicar muito, e ela vai estudar, ela vai batalhar, ela vai tentar aprender aquilo. É muito difícil da gente falar isso de alguém que sai pulando de profissão em profissão, vai mudando, ou então aquele emprego, aquele coordenador meu falou mais alto comigo, eu estou saindo do meu emprego agora. Qual que é a chance dessa pessoa ter sucesso no mercado financeiro? Quase nenhuma. Porque na primeira vez que ela apanhar, ela vai embora, ou ela vai se revoltar, ela vai dar trabalho ali. Então, antes de pensar numa transição, antes de pensar em sucesso, qual é o seu nível de tolerância para as coisas? Porque você vai ter que ter tolerância para aprender, para abrir mão de um tanto de coisa. O mercado financeiro ele funciona, são poucas horas, mas o seu tempo de dedicação serão muitas horas. Né? Às vezes você não vai ficar ali com o gráfico aberto o tempo inteiro, operando o tempo inteiro, mas às vezes para fazer um clique você precisa de muitas horas de estudo. Um clique só demanda muitas horas de estudo. É isso aí. E uma coisa aqui, o que eu li nos comentários aqui também, a respeito de gurus. De 6 a 7 pessoas que estão no Instagram são gurus. Cara, o que é guru? Se for mentores, que vocês falam que são gurus, é com eles que vocês vão aprender. Eu aprendi com mentores. Não veio uma coisa assim da minha cabeça e eu fiz meu operacional. Eu posso citar o nome de vários que eu já passei aqui lá fora. Primeiro, a ICT, no ensinamento gratuito no YouTube. Mas tem tantos colegas aí que são excelentes professores, é lógico. Se o cara está expondo Ferrari, esse cara, você acha que ele precisa fazer isso para ganhar alunos? É melhor ele mostrar resultados. Igual os outros falam assim, questão de, são falsos gurus. Cara, eu sou mentor hoje de um mentorado. Eu não tenho curso online para galera pagar 1.900 lá e fazer curso comigo. Não, eu já coloco o preço lá no alto, porque se o cara vier para treinar, o cara vai dedicar, eu vou mostrar ele o resultado. Agora, vocês têm que aprender com alguém, pessoal. Vocês têm que procurar um professor. Vocês têm que aprender com quem já chegou lá na frente, com quem tem experiência. Não aquele que usa o melhor marketing digital, que vai ter 500 mil seguidores no Instagram, sendo 499 mil lá da República não sei de onde,
onde é só fake, cara. Não. Invistam em conhecimento, invistam em livros, em mentorias, invistam em quem vocês confiam. Né? Por exemplo, eu confiei muito no ICT, fui lá no YouTube e fui fazer o dele. Eu fiz curso da Ty Kerley, eu fiz curso do Varley, do SMC Trade, eu fiz curso com Gabriel Pinotti, cara, eu posso citar aqui 300 mil. Fiz tudo com eles. Eles são gurus? Não. Eles estão ali dispostos a ensinar uma coisa que vai fazer você ganhar muito dinheiro, cara. Então não cai nessa, não. Não cai nessa, não. É só um desabafo aqui, Pedrão, porque a galera só fala em guru, cara, é eles que vão te dar o conhecimento. Eles já têm resultados. É verdade. Acima de tudo, como é óbvio, é preciso sentir confortável também gostar daquilo que a outra pessoa está a ensinar. Portanto, nesse aspecto, acho que é essencial. Como é óbvio, a indústria no trading, infelizmente, não, enfim, a fama não é muito boa. É algo que estamos a tentar mudar, mas por cada uma pessoa que queira tentar fazer algo bom para esta indústria, de facto, existem muitos outros que fazem claramente o oposto. E de facto cabe a quem está a começar para tentar filtrar ou identificar. Como é óbvio, irão infelizmente ser persuadidos para fazer algo, talvez pelas pessoas erradas inicialmente, até eventualmente ganharem skin in the game e perceberem realmente quem é que são realmente os verdadeiros e com quem é que podem aprender. Infelizmente é assim que a indústria está neste momento, mas por outro lado também existe muito conteúdo online de graça que realmente podem utilizar. Como é óbvio, tudo que é gratuito também eventualmente chega a um ponto podem ter mais vantagem e se realmente pagarem alguém, pelo menos a nível temporal, pode ajudar para não perderem talvez 1 ou 2 anos talvez em círculos sem realmente ter progresso suficiente, mas pronto, isso cabe a cada um. Basicamente é aquilo que quiserem. Conteúdo gratuito, cara, no Instagram no YouTube tem demais, o próprio ICT, cara, ele foi minha raiz, eu opero o método dele com outras coisas minhas, obviamente. Aí o Gold falou, você não tem medo de dar mentoria e mostrar minha estratégia. Cara, é o maior prazer de um cara estar divulgando a minha estratégia, igual o ICT mesmo. Eu opero uma estratégia do cara que é pública no YouTube. Eu não dou mentoria para ganhar dinheiro, porque senão eu estava praticando um marketing digital violento. O ICT não dá mentoria para ganhar dinheiro, o cara está lá para passar conhecimento. Então, assim, cara, eu vou dar um exemplo da minha mentoria, Pedro, que é R$20 mil. Poxa, eu faço 220 mil ontem. Você acha que o que eu ganho dinheiro é com uma mentoria de R$20 mil? Não tem condição. Então, as pessoas têm que, se quiser conhecimento, cara, saiba abordar os mentores, saiba procurar os conteúdos gratuitos que estão. E eu te garanto, para quem hoje tem um conhecimento amplo do ICT, eu te garanto que se você for no Instagram dessas pessoas que eu falei, ou no canal do YouTube, porque nem canal do YouTube eu tenho direito, lá tem muito conteúdo que de graça você consegue ganhar dinheiro. Isso eu tenho certeza absoluta, porque muitas coisas que eles passam de gratuitos aí é o que eu ensino na minha mentoria. Só que na minha mentoria ela está condensada, obviamente. Né? E assim, basta o cara ter boa vontade, que ter conteúdo de graça tem. Não tem essa de, meu povo só quer ganhar dinheiro. Esquece esses caras, cara. Vai cuidar de você, vai procurar um conteúdo que você acredita e estuda, né? Que dá para ganhar dinheiro. Em relação a partilhar estratégia, que é algo que o António de fato me ensinou aqui ou não, honestamente a minha ideia em relação a isso é vocês podem partilhar tudo aquilo que quiserem, a não ser que seja algo algoritmo, que realmente seja um código e pronto, aí pode haver um copy thread exatamente igual, idêntico àquilo que estão a fazer. Caso contrário, se for algo manual que vocês executam, não tenham problema. Primeiro de tudo, existem milhões de traders, mesmo que vocês tenham uma espécie de uma comunidade com 5 mil pessoas, essas 5 mil pessoas nunca irão
lutar contra ti em relação à liquidez, ok? Principalmente estamos a falar de Forex. Normalmente isso até poderia ser mais focado caso estivéssemos a falar no mercado de ações, em que, principalmente se for penny stocks, assim, algo não tão líquido, em que realmente existem traders que lutam pela liquidez porque têm contas muito grandes, aí sim, pode haver um problema, se toda a gente estiver à procura para comprar ou vender no mesmo sítio, mas em Forex isso não, liquidez não há problema nenhum, principalmente se estivermos a falar em prop firms, em que a maioria delas realmente também estás a trazer uma conta demo na realidade. Mas depois também em relação a isso é que vocês podem partilhar, eu posso partilhar exatamente a minha estratégia e isso, existe também alguma nuance que irá fazer com que a outra pessoa acabe por não operar exatamente como eu ensinei ou como eu faço. Portanto, acho que não existe essa ideia de esconder, entre aspas, a estratégia que se está a criar, é um bocado uma ilusão. De pensar que entre aspas, que conseguimos descobrir aqui uma edge e que as pessoas irão copiar e que o mercado irá ajustar-se à edge que acabaram de criar. Isso é surreal. Nós somos muito pequeninos no mundo do trading, no mundo dos mercados financeiros, para realmente ter um mínimo de impacto. E se alguém quiser criar um curso através dessa estratégia e vender depois no futuro, enfim, boa sorte para essas pessoas que queiram fazer isso. Não há muito mais a dizer. Ô Pedro, eu sinceramente, é uma coisa que ainda eu tenho que amadurecer, tá? Mas eu provavelmente vou gravar um curso aqui e vou colocar um preço popular. Para quê? Para dar acesso a todo mundo, tá? Eu estou vendo se eu vou ter saco para isso mesmo, porque mesmo você passando um negócio um valor pequeno, os caras vão falar que você eu tenho uma preguiça dessas coisas. Mas assim, a gente vê cursos online sendo copiados aí, vendido no mercado clandestino por R$19,90. Você compra. Se eu fizer um curso online, daqui a pouco o meu vai estar lá. E tem problema isso? Cara, o conhecimento, a gente tem uma parábola na Bíblia dos talentos que fala: se Deus te deu um talento e você não cuidou dele, você vai prestar conta disso. E o talento que a gente tem, eu acredito que vem de Deus. O talento que eu tenho no mercado financeiro, eu acredito que vem dele. E é obrigação minha passar esse conhecimento. Obviamente, como se passa esse conhecimento, isso requer uma forma de circunstância a gente tem que avaliar. Mas, cara, tomara que tenham muito sniper trades aí, porque quanto mais tiver, mais liquidez vai ter a gente fazendo a mesma coisa. Olha que coisa boa. Vai ser muito bom, todo mundo vai ganhar dinheiro. Né? Então é isso aí. Perfeito. Últimas questões, pessoal. Portanto, já estamos aqui há 1h30. Daqui a nada vamos então fazer o sorteio para as de contas e também para a ferramenta que o Bruno mencionou. Portanto, teremos pelo menos 4 vencedores no dia 2. 3 de vocês irão ganhar uma conta de 10k high stakes da Fivers e onde vocês irão então ter acesso, se não me engano, a 3 meses gratuito da ferramenta que o Bruno acabou de mencionar. Ferramenta Sniper, Capitão Sniper. Tá? É uma ferramenta que vai ser o seu gestor de risco. Para você que é indisciplinado, para você que ainda não consegue segurar a onda ali na sua gestão, essa ferramenta ela veio para o mercado para mudar completamente. A ferramenta não é minha, tá? A ferramenta é de uma pessoa que eu confio, que eu treinei 1 ano, e eu estou aqui divulgando essa ferramenta para ele. Ele está até aqui na live aqui, ele está com o codinome de... Como é que está aqui? Deixa eu só olhar aqui para vocês quiserem chamar ele aí, ó, e adquirir essa ferramenta. Trader Forjado, ele está aí como Trader Forjado, tá? Eu não ganho nada, já estou avisando, não ganho nada com isso, é somente uma questão de doação que eu faço, porque a ferramenta é muito boa. Tá? Aí, ó, ele aí, ó. Chama ele aí, pessoal. E é preço de... Ô, Pedro, preço de 2 pãezinhos de sal por dia. É uma coisa que não dá nem para acreditar. Mas um aqui será contemplado com acesso de 3 meses nessa ferramenta. Então, depois, quem ganhar, chama o Trader Forjado aí e combina com ele. Exato. Pessoal, acima de tudo, também agradecer os comentários e as questões que vocês colocaram, ok? Agradecer serem transparentes também com as dificuldades que vocês próprios estão a encontrar na vossa jornada do trading, como é óbvio.
pelos comentários que vocês têm feito, acho que estão a gostar muito daqui da nossa sessão e, portanto, acima de tudo, agradecer também à Luciana e ao Bruno a presença, possivelmente. Dado o sucesso da sessão de hoje, possivelmente poderemos voltar a marcar uma sessão destas no futuro, talvez até se torne algo regular, talvez mensalmente, não sei, depende da disponibilidade deles, mas para o Fivers acho que também se vê aqui uma vantagem, de facto, é um tema muito importante, a parte psicológica no trading, exatamente, portanto... Exatamente, agradecer. Portanto, não se esqueçam de continuar a meter like e de subscrever ao canal, que continuem a partilhar com outros traders que sintam que esta informação que nós partilhamos hoje aqui possa também ser útil para eles. Portanto, é o nosso objetivo também aqui com o The Fivers, é exatamente partilhar conhecimento e ajudar-vos a terem sucesso na vossa caminhada como traders, como é óbvio. Com o The Fivers também passarem desafios e eventualmente também obterem levantamentos connosco. E portanto, pessoal, façam aqui umas últimas perguntas para o Bruno e a Luciana. Eu vou começar a preparar aqui a parte do giveaway on the back-end. Portanto, qualquer pergunta, passam e tomem agora a palavra a Bruno ou a Luciana. Vamos lá, eu só quero dar minhas últimas palavras, Lu, deixar você finalizar com chave de ouro. Eu só quero agradecer a participação de todos aqui, todos que estão aqui de forma séria, compartilhando conhecimento, né? Eu não vou citar o nome daqui dessas pessoas, talvez passe batido algum aqui que passou aqui, eu vou ser injusto. Mas obrigado pela participação de todos. Né, igual o Pedro falou, eu me comprometo a estar aqui pelo menos uma vez por mês aqui para a gente fazer isso. Tem que olhar com a Luciana também, se ela aceita isso, tá? Mas, assim, eu só quero agradecer, viu? Agradecer mesmo por tudo que... Isso aqui, para mim, é minha vida. Eu adoro mercado financeiro e conversar sobre mercado financeiro, para mim, é uma oportunidade incrível. Obrigado a todos, viu? Aí é com você, Lu. Até mudei aí para aparecer meu Instagram agora. Gente, estou aberta a continuar essa conversa e quando tem uma pergunta dessa, né, desse medo de se a pessoa copiar o seu operacional e sair vendendo, não é isso. Se fosse dessa forma, seria muito mais fácil, a gente nem estaria aqui nessa live. Porque é muito mais difícil que isso, é muito mais complexo. E muitas vezes as pessoas se mantêm na mentoria, porque primeiro elas precisam de um mentor, elas precisam de alguém que elas olhem, que elas mirem, e o mercado não é essa situação tão lógica assim, que se alguém me passa o jeito que opera, eu vou conseguir, eu vou ter o mesmo resultado. Quantas salas ao vivo, né? Vocês provavelmente já devem ter participado de várias salas ao vivo, em que você vê aquela pessoa sair com resultado positivo e às vezes você não. Por quê? Porque tem muito mais questões envolvidas, muito mais, é uma questão muito mais complexa. E você vai ter sucesso no mercado conforme você também vai se desenvolvendo enquanto pessoa. Eu acho muito difícil, eu acho o mercado um presente para a maioria das pessoas, porque não trata só do financeiro. Aquilo ali vai te moldando e vai te tratando enquanto ser humano. Então, cada vez que vocês entram em contato com isso, cada vez que vocês entram em contato de não aceitar a perda, de ficar com raiva, de não seguir um plano, é importante que vocês se olhem, né? Porque há outras situações da vida a gente às vezes finge que não está vendo. Mas isso acontece em outros lugares. Vocês não estão falando só de mercado financeiro, vocês estão falando de uma vida. Então, foi um prazer estar aqui com vocês. Que bom poder partilhar. E eu só acredito no crescimento dessa forma, compartilhando. Pegar, copiar de alguém, ou ler sozinho e ficar sozinho, isolado, não. Eu acredito na partilha mesmo. A gente faz uma parte que é sozinho e uma parte é junto, e essa daqui é uma possibilidade de estar junto. Tá? Obrigada pelo convite, Pedro. Obrigada, Guzmão, também, que me Existem aqui mais umas questões. O Simper a perguntar em relação a... Primeiro tudo, Simper, desculpa se nós não acabamos de fazer as tuas perguntas, ok? Sabes que eu gosto muito de ti, portanto... não fico chateado comigo se eu não coloquei a tua pergunta, talvez a pergunta tenha visto. A ideia é simples, portanto, em relação à ferramenta, como é que funciona? Acho que aqui o Trader Project já disse que a ferramenta é bloqueada, mas como é que realmente funciona então a ferramenta? Pedrão, a ferramenta, ela, obviamente, existe algumas coisas que você consegue burlar. Mas aí, o simples fato da palavra burlar é quase que você roubar, né? Então, assim, não é fácil burlar também.
mas existem as formas de burlar qualquer ferramenta que Uhum. seja de forma, né, online. Mas se o cara fizer isso, ele é um bandido. Na verdade, ele não deve nem estar no mercado, né? Se ele quer enganar ele mesmo, meu Deus do céu, não tem jeito de ganhar dinheiro, não. Se ele vai caçar uma forma de burlar a ferramenta, que dirá esse cara na vida dele? Tá doido. E uma última questão, o Simper também tinha feito, como seria uma boa abordagem a um mentor de sucesso? Qual é que é realmente a pergunta aqui? É como é que devemos abordar um mentor? É isso, essa é a questão? Como é que vocês interpretam esta questão? Se o cara é mentor de sucesso, como você vai chegar nele? Acho que a questão é como é que se deve abordar um mentor de sucesso? Ou como é que se deve pedir ajuda ao mentor de sucesso? Não sei se essa é a questão ou não. Eu acho que talvez é como se aproximar do mentor, etc. Cara, depende. Isso é, primeira coisa, educação sempre é muito bem-vinda, né? Agora, eu alcancei grandes mentores, tenho amizade com grandes mentores do Brasil, inclusive nós estamos até prevendo um summit do SMC aqui no Brasil, tá? Para fazer com a galera toda lá, participando das mentorias, participando dos grupos, das salas dos mentores e por aí vai. Porque não adianta você querer uma aula uma aula do mentor se você não tem a base dele, né? Igual o pessoal, por exemplo, me chama no direct e fala: me fala da sua entrada que você fez no Schalke, poxa, eu vou ter que dar uma mentoria para o cara entender a minha entrada. Ah, mas eu opero esse título. Não tem como, cara. A gente opera a base a mesma, mas cada um tem a sua digital ali, né? Então, assim, aquilo que for de conhecimento geral, é muito mais fácil você conversar com o mentor. Tem o maior prazer de responder uma pergunta sobre como foi sua virada de chave. Agora, responder sobre um operacional meu, eu tenho que te dar uma mentoria de 6 meses. Aí você vai entender por que eu entrei ali, por que o meu stop é tão curto de sniper. É porque eu levo mais stop do que acerto. Então, mas eu tenho um gerenciamento de risco e minhas operações dão para 10, um para 15, um para 20, um para 17, um para 5, um para 8. Mas eu levo muita violinada. Inclusive, aqui, ó, eu tenho um papelzinho aqui, está escrito, não vai dar para vocês verem, aqui, ó, na frente do computador, violinada. Isso é normal acontecer, pois meu stop loss é curto de sniper. É isso, cara, tá aqui, para me lembrar. Por quê? É o meu operacional, então não tem como eu explicar por que meu stop é pequeno e como as minhas operações são carregadas e por que dá um valor exorbitante com X contrato. É por causa disso aqui. Mas para eu responder, você tem que passar pela minha mentoria. Então é complicado. Agora, vamos conversar de aspectos gerais, mentalidade. Me chama, nós fazemos até a live. Adoro. Estou aí para isso. Exato. Acho que uma abordagem também, às vezes, em relação a como abordar alguém, pessoalmente, se não for para participar na mentoria ou num programa que o mentor ou que o trader organize, é começar realmente a estudar todas as trades que essa pessoa partilha online. Faz reverse engineer, vai exatamente tentar perceber todo o processo de pensamento, ou seja, vê a trade e vai analisar, tenta perceber logicamente qual é a razão. Como a só trade não consegues perceber, não é? Mas começares a aglomerar 10, 15, 20 trades, pode ser que comece a tentar perceber um bocadinho da lógica que possa ter levado o trader a executar essas trades. E depois, então, quando começas a abordar esse trader, ou queres fazer uma questão, esse trader, então a qualidade da tua pergunta já vai ser muito melhor. E muitas das vezes, porque todos nós temos uma vida ocupada, ok? Portanto, e como o Bruno disse, quando nos fazem uma pergunta concreta sobre uma trade, pode levar 2 horas a tentarmos explicar o nosso pensamento ou a razão pela qual fizemos alguma coisa, mas quando realmente fazem uma pergunta muito mais detalhada e que dá para ver que a pessoa já perdeu tempo realmente a tentar estudar aquilo que nós estamos a fazer, às vezes encontram aqui um soft spot no nosso lado e acabamos então por perder talvez 15 minutos a responder essa pergunta. Portanto, essa também pode ser uma das formas, estudem realmente o trader profundamente e depois então tentem fazer essas questões, porque do nada se chegarem aqui e perguntarem, explica aquela trade assim de uma forma geral, isso possivelmente nem sequer vai haver resposta, nem sequer vamos perder tempo a responder essa questão.
E só para terminar, então, temos aqui uma parte final com o técnico, do técnico que fez também a pergunta qual é que é a melhor coisa a fazer. Então, é pegar num sistema que alguém, ou que um trader tenha implementado e executar exatamente como ele fez, ou construir um sistema usando os conhecimentos adquiridos durante com as várias pessoas e adaptar o seu próprio estilo. Primeiro de tudo, já só para responder muito rapidamente, técnica, vai ser impossível tu estares a executar exatamente uma estratégia que alguém tenha definido sem tu adaptares a ti próprio, porque na realidade tu és a tua edge, ok? O trader é a edge, não é o sistema. Portanto, lá está, podemos partilhar exatamente o sistema que nós operacionamos, mas tu, por exemplo, o Bruno, a dizer que leva muitos stop losses ou que leva mais stop losses do que ganhos, mas depois tem ganhos muito grandes e mesmo também para ter essa parte mental de segurar uma trade para um risco de ouro 10-1, 15-1 e por aí adiante, nem todos os traders têm essa capacidade mental para tal, ok? Portanto, logo aí dá para ver que terás que adaptar ainda assim a tua personalidade e o teu estilo de trading, mesmo a um sistema que possas amplamente adaptar de outro trader. Mas pronto, últimas respostas a esta questão e depois então fazemos o giveaway. Ok, então podemos. Ok, giveaway. Ou seja, a primeira pessoa que ganhar vai ser para a ferramenta e depois então sorteamos 3 pessoas para as contas, ok? Portanto, a primeira pessoa que sair aqui vai ganhar a ferramenta que o Bruno mencionou. Portanto, boa sorte a todos os convidados, a toda a gente que esteve aqui connosco. Portanto, 3, 2, 1, vamos lá ver quem é que ganha isto. Portanto, temos aqui o Clério M, ok? Portanto, o Clério vai ganhar a ferramenta. Portanto, vou ter acesso aqui ao e-mail da pessoa. Deixa-me só ver aqui que eu no outro dia partilhei o e-mail e não devia ter feito isso. Portanto, deixa-me só dar aqui 2 minutos para... 1 minuto para eu partilhar aqui o e-mail da pessoa. Mas não totalmente, como é óbvio. Portanto... Isto é o e-mail. Apply. Ok, portanto, isto é a pessoa. Ok, portanto, Clério é o vencedor da conta. Ok, portanto, esta pessoa aqui é o vencedor da ferramenta e agora vamos então fazer o sorteio para as 3 pessoas que vão ganhar as contas. Portanto, parabéns ao Clério, também tudo. E agora vamos ter aqui o vencedor das 3 contas. Vou dar isto aqui para o lado. Ok, boa sorte, pessoal. Boa sorte a quem ganhar aqui as 3 continhas. Um segundo, deixa-me só aqui adicionar a competição. Trading. Perfeito. 1, 2, 3, pessoal. Boa sorte. E muito obrigado a toda a gente que tenha estado aqui hoje. Ok, temos aqui o António P, temos o Jackson e temos a Sierra. Portanto, estes são os vencedores. Portanto, muito parabéns a toda a gente que ganhou. Deixa-me só mostrar aqui os e-mails novamente do pessoal vencedor. Só um segundo. Parabéns aos ganhadores aí, hein? Exatamente. E quem ganhou a conta já pode adquirir a ferramenta lá, porque é a dobradinha de sucesso. Só ter a certeza aqui que eu escondo parte do e-mail. Ok, isto deve ser o suficiente. Ok. Ok, portanto, estes são os vencedores das contas. Portanto, acabaram de ganhar uma conta de 10k, ok, 10 mil da High Stakes da Fivers. Portanto, muitos parabéns ao Jackson, ao António e a Sierra. Portanto, muito parabéns a toda a gente. A conta de quantos capa? 10, ok? 10 mil. É uma conta de 10 mil da High Stakes da Fivers.
portanto, muitos parabéns a toda a gente. Da minha parte, agradecer a toda a gente que esteve aqui hoje connosco, mas primeiro de tudo, agradecer à Luciana e ao Bruno a disponibilidade, e acho que, de facto, a sessão de hoje foi um sucesso, tanto ao nível das mensagens que partilhamos aqui, do conhecimento. Acho que o feedback foi muito positivo. E a toda a gente que de facto esteve aqui presente hoje. Portanto, não se esqueçam de ter like caso ainda não tenham posto. Continuem a partilhar o canal do Fivers em português. Portanto, é um projeto que começou no início do ano e é algo que é para continuar, e o objetivo é exatamente este: é ajudar-vos na vossa caminhada, criar conteúdo de qualidade, tanto a nível técnico, ou price action, tanto a nível de psicologia ou mental. E o nosso objetivo é continuar a trazer convidados aqui ao nosso canal, ao live stream. Portanto, vocês também até têm curiosidade e gostariam e sentem que têm algo também para partilhar e gostariam de juntar-se aqui ao live stream, entrem em contato comigo através das nossas redes sociais e talvez podemos combinar exatamente isso. Da minha parte, Luciana, Bruno, muito, muito, muito obrigado pelo vosso tempo aqui. Obrigada, Pedro. Foi um prazer participar com vocês. Obrigada mesmo. Obrigadão mais uma vez aí. Estamos juntos. Conta comigo. Tá bom. Pessoal, até amanhã e boas trades. Obrigado. Obrigada. Tchau.